E durante um acidente fatal de carro, Taio afirma que tirou 2 lições desse ocorrido, pois ao perder algo importante para ele, o garoto passou a valorizar mais o que perdeu. E durante o velório de sua família, ele passou a se sentir sem confiança para voltar a ter ligações com qualquer pessoa, afinal ele poderia perder isso a qualquer momento. E ao notá-lo assustado, a garota ao lado segura a mão dele e afirma que ela não irá partir. E um tempo depois, Taio vai para a aula, e um grupo de garotos vai até ele e pede para ele ajudá-los no treino de futebol, porém o garoto recusa pela 10ª vez. Nisso, um dos garotos o lembra que eles já estudam juntos há 1 mês, portanto eles deveriam sair juntos para fazer algo. E ao ver o seu amigo tentando convencer o garoto a sair, o colega ao lado o manda desistir, afinal Taio acabou apagando de nervoso. Nisso eles deduzem que o garoto seja apenas muito tímido, porém Taio explica que não é isso, afinal ele gostaria de poder conversar com os garotos, mas ainda assim ele segue relutante em ficar na dele. E após os garotos desistirem dele, Mutsumi vai até Taio, indagá-lo do porquê ele recusou sair com o garoto novamente. Ele apenas pede para ela deixá-lo em paz, porém ele insiste em ficar com ele e diz que fez um almoço para o garoto. Afinal, Taio praticamente vive trabalhando e por isso não tem tempo para comer direito. Enquanto isso, os garotos ficam do lado de fora observando a interação dos dois. E um deles comenta que Mutsumi e Taio já são amigos desde a infância. Então Mutsumi afirma que tem medo de ver o seu amigo sozinho para o resto de sua vida. E ao ver isso, Taio pergunta se ela acha que é a sua mãe. E além disso, ele lembra que Mutsumi vive recusando Tanaka, que no caso é um senpai bonito e inteligente que é capitão do time de futebol. Nisso, ela apenas manda ele seguir a sua vida, pois é isso que os pais dele gostariam de o ver fazendo. Portanto, ela sugere que ele volte a treinar as suas habilidades sociais e de comunicação. E para começar, ela tenta dar comida na boca dele. Porém, o professor Hirokawa entra no meio e acaba comendo a comida no lugar de Taio. Nisso, Mutsumi reclama com ele, pois o professor havia prometido que não faria mais esse tipo de coisa. Então, Hirokawa diz que acabou não resistindo ao cheiro do tamagoyaki dela. Nisso, Mutsumi se lembra que ele deveria estar em uma viagem de negócios no exterior para uma palestra. E ele explica que fez uma pequena mudança em sua agenda, apenas para conseguir comer um pouco da comida dela. E ao ouvir isso, ela o manda retornar para a sala do vice-diretor, afinal ele já terminou de fazer o que queria. Porém, Hirokawa afirma que ainda tem algo a fazer, então ele pede para Taio ir ao seu escritório quando as aulas terminarem. E ao ouvir isso, o garoto pergunta se fez algo de errado, porém Hirokawa apenas deixa o local sem dar muitas informações. Ao chegar o fim da aula, Taio deixa a sala, e ao andar pelos corredores, ele volta a pensar no acidente que tirou a vida de sua família, e explica que não conseguiu mais se conectar com nenhuma pessoa desde aquele dia. E ao chegar na sala do vice-diretor, ele diz que queria apenas mostrar ao Taio a sua coleção de fotos secreta da Mutsumi, e ao ver que o cara tem uma galeria particular com fotos dela, Taio começa a achar Hirokawa mais louco do que antes. Nisso, Hirokawa começa a explicar a origem de cada foto. Então, Taio se queixando porque um professor como ele teria tantas fotos da sua aluna. Nisso, Hirokawa explica que vem cuidando da Mutsumi às escondidas há muito tempo. Afinal, ele deseja protegê-la de caras indesejáveis. E quanto ao Tanaka, o professor afirma que o garoto foi muito chato no dia anterior. Porém, Hirokawa diz que conseguiu afastá-lo da Mutsumi ao ter uma conversa um tanto calorosa com o garoto. E ao ver isso, Taio confirma que o professor é realmente um caso de intervenção psiquiátrica. Nisso, o professor diz invejar Taio por ele receber o almoço feito por ela. Então, o professor aponta uma lâmina para ele e diz que estava olhando o garoto com bons olhos, afinal Taio é um amigo de Mutsumi desde a infância, porém ele afirma que agora as coisas mudaram. Nisso, Taio sente as suas pernas congelarem de medo, e o professor revela que Mutsumi na verdade é a sua irmã mais nova. E no meio da conversa, uma garota surge do nada e usa um dispositivo para cegar aquele maluco e levar o garoto para outro lugar. Nisso, ele acorda com Mutsumi e um grupo de pessoas esquisitas. Ao se assustar com todas aquelas pessoas, Taio pergunta quem eles são, e ela explica que todos ali são seus irmãos. Então ela começa apresentando a sua irmã mais velha, chamada Futaba. Em seguida, ela apresenta Shinzo, o seu irmão mais velho, e quanto a garota de cabelo rosa, ela apresenta como Shion. E por fim, temos Kengo e Nanao. E além deles, Mutsumi apresenta o seu gato Golias. E feitas todas as apresentações, ela explica que faz parte de uma família de espiões. E ao ouvir isso, Taio fica mais confuso ainda, pois ainda não é capaz de assimilar toda aquela situação. E para deixar as coisas ainda mais claras, Mutsumi explica que eles lidam com armas e investigações. Mas ainda assim, Taio fica confuso e deduz que ela esteja pregando uma peça nele. E para tirar essa história limpo, Taio pega uma das armas da mesa e puxa o gatilho. Nisso, a arma realmente dispara. Então os espiões começam a falar mais sobre seu trabalho e afirmam que lideram um ranking no site de avaliações com 4,8 estrelas. E além disso, Kengo explica que o irmão Kyochiro ajuda o grupo a aumentar a sua popularidade, afinal, ele é o número 1 em vários sentidos, até mesmo na questão do hate. E ao ver que a pessoa em questão é Hirokawa, Taio fica surpreso. Nisso, os espiões explicam que ele se chama Ryoichiro, o filho mais velho da família Ozakura, e ele é descrito como um fracasso na questão pessoal, porém no quesito inteligência e poder de combate, ele pode ser facilmente considerado o melhor espião da família. Porém, Taio se lembra que o professor tentou atacá-lo. Nisso, Futaba afirma que ele só fez isso porque ele está preocupado com a sua irmã, pois há suspeitas de que alguém esteja tentando matá-la. Nisso, Taio garante que não teria como desconfiarem dele, afinal, ele jamais tentaria fazer algo de ruim contra Mutsumi. Então, Futaba explica que eles acharam a informação através de uma mídia social.
hospital. Nisso eles descobriram que Mutsumi acabou sofrendo uma lesão quase fatal por culpa do Hirokawa, e desde então o sentimento de culpa dele o fez ser obcecado em proteger a sua irmã, e por conta disso ele mudou seu nome e profissão apenas para continuar vigiando elas escondidas, cuidando de sua vida diária e das interações sociais da garota, e com isso ele acabou por se transformar em um monstro protetor. E quanto a Taiyo, Hirokawa sempre o odiou, mas dava uma colher de chá ao garoto por ele ser amigo de infância de Mutsumi, porém agora ele tem um outro motivo para querer se livrar de Taiyo. Nisso ela se desculpa por seu irmão ser tão idiota, e de repente eles ouvem um sinal tocando e Futaba explica que Hirokawa está se dirigindo até aquela sala para acabar com Taiyo, porém Kengo diz que ele pode ficar tranquilo, pois o garoto estará seguro estando com eles. Nisso eles trancam as portas e ativam as armadilhas, e por fim Futaba sugere descer até Hirokawa e moer ele na porrada, porém eles começam a fazer as contas da probabilidade disso dar ruim, e notam que a derrota é quase certa, e Taiyo por sua vez afirma que eles estariam se arriscando muito por ele. Nisso Futaba afirma que só há uma maneira de Taiyo sobreviver à fúria de Hirokawa, e a única forma seria se casando com Mutsumi, pois se ele fizer isso, Taiyo se tornará parte da família, e a regra principal da família Yozakura é que eles não devem se matar. E para concretizar o casamento, eles devem apenas entregar o anel da flor de cerejeira um para o outro. E ao fazerem isso, Hirokawa não poderá mais matar o Taiyo. E além disso, Futaba acredita que se Mutsumi se casar, ele finalmente irá quebrar esse fetiche que ele tem pela própria irmã. Dito isso, ela afirma que esse casamento servirá para proteger os dois. Porém, Taiyo começa a se lembrar da tragédia com a sua família, e Mutsumi se recusa a casar com ele. Justamente por isso, afinal Taiyo mal consegue conversar com pessoas após ter perdido toda a sua família. Portanto, ela afirma que seria muito cruel arrastá-lo para outra família tão repentinamente. Nisso, Futaba se desculpa pela sua insensibilidade, e Taiyo por sua vez se sente em conflito interno. E após isso, eles voltam a falar sobre Hirokawa e optam por tentarem bater nele. Porém, Nanao diz que eles precisam pensar em alguma estratégia, e de repente, eles são surpreendidos por Hirokawa, que pede para participar da reunião também, já ao lado deles. E então, Futaba vai direto ao ponto e diz que ele deve se afastar de Mutsumi e Taiyo. Porém, Hirokawa diz que não tem certeza se o garoto é realmente inofensivo. Nisso, ela decide usar a força contra ele, então os outros irmãos entram no meio da briga e Hirokawa afirma que eles realmente fizeram um bom trabalho em equipe. No entanto, ele pede para eles pararem com a brincadeira e entregarem Taiyo para ele. Caso contrário, ele usará a arma Steel Spider para rasgar a casa inteira. Nisso, Futaba explica ao Taiyo que irá ganhar tempo para que ele possa fugir. Porém, ela acaba presa pela arma de Hirokawa. Nisso, Shion pede para Taiyo correr enquanto ela cuida do seu irmão. Então Hirokawa afirma que ela não conseguirá fazer nada com seu nível atual de habilidade, mas ainda assim Shion decide atacá-lo. Enquanto isso, Taiyo consegue fugir, mas fica preocupado com os outros. Então Mutsumi lembra que eles ficaram bem, afinal, eles não têm a permissão para se matarem. Dito isso, ela o esconde atrás de uma passagem secreta. E quanto ao Hirokawa, ele finalmente consegue acabar com todos os drones de Shion. Então ele vai até Mutsumi e logo percebe que se trata de Kengo disfarçado. Afinal, a Mutsumi de verdade está disfarçada de Taiyo. Nisso ele pergunta aonde ela escondeu o garoto de verdade. E ao ver essa cena, Taiyo se questiona do que fazer. Porém, ele se lembra que Mutsumi o mandou ficar escondido, independente do que aconteça. Nisso, Mutsumi pede para seu irmão parar de desconfiar de Taiyo, pois ele não está tentando matá-la. Então Hirokawa promete não encostar mais a mão no garoto, mas em troca disso, ele pede para que ela não saia mais de casa. Afinal, o mundo é muito perigoso para ela. E além disso, ele também pede para Mutsumi ficar sem telefone, pois a internet é outra coisa perigosa. Nisso, ele a abraça e afirma que seria capaz de desistir da própria vida em prol da segurança dela. Portanto, ele pede para ela esquecer Taiyo e ir viver uma vida pacífica ao lado de seu irmão. E ao ouvir isso, Taiyo sai do esconderijo e pede para ele deixar Mutsumi ir. Porém, Hirokawa diz que ele não deve enfiar o nariz nos assuntos de outra família. Nisso, Taiyo nota que Hirokawa é igual a ele, pois o professor também tem medo de perder ela, mas ainda assim ele acha que a superproteção dele está equivocada. Então Taiyo pede para eles se casarem, pois, assim como a irmã dela diz, isso seria o melhor para os dois. Porém, Mutsumi fica em dúvida por conta da condição de Taiyo, mas ele diz que vai ficar tudo bem, até porque ela lhe prometeu que não vai a lugar algum. E assim, ela tira o anel do seu dedo e joga para ele. Porém, antes dele conseguir pegar o anel, o irmão dela acaba parando ele com seus fios. Porém, mesmo com os fios em sua mão, ele faz força e consegue pegar o anel. Isso enquanto se corta todo, mas ele diz estar grato por Mutsumi sempre proteger a ruína sem esperança que ele é. Ele fala que por conta disso, daqui em diante, será ele quem protegerá ela. E então coloca o anel em seu dedo. E fala que promete a ela que vai proteger Mutsumi daqui em diante, chamando Kyoichiro de irmão. Nisso, Mutsumi vai correndo abraçar ele, e Futaba vai até Kyoichiro, falando que ele não tem tempo para ficar com essa cara de bunda, afinal, ele vai ter que ensinar o garoto a proteger Mutsumi daqui pra frente. Ao voltar para casa com o anel, Taiyo se lembra daquele dia mais cedo. Nisso, as garotas perguntam se ele ficará bem, e ele na hora confirma que sim. Porém, o garoto sente que não ficará nem um pouco bem. É o Hirokawa com essa história, mas ele tenta disfarçar, dizendo que eles irão brincar juntos no balanço mais tarde. Então Futaba diz ao Taiyo para não se preocupar com o Hirokawa, pois ela irá dar a ele um choque de realidade para que ele entenda de uma vez por todas a situação
atual. Nisso, Mutsumi vai até Taiyo agradecer por tudo, e voltando ao presente, o garoto decide finalmente dormir, mas ao acordar, ele é surpreendido por Hirokawa armando uma com uma faca. Nisso, Taiyo pergunta o que ele tá fazendo ali, e ele explica que aquele é o jeito tradicional que os membros da família Ozakura costumam usar para se acordarem, mas ao ouvir isso, Taiyo afirma que ele na verdade planeja o matar. Porém, Hirokawa afirma que aquilo também faz parte do treino dele. Afinal, se o garoto se considera um espião, ele deve manter todos seus olhos bem abertos enquanto dorme. Dito isso, Hirokawa o chama para eles darem prosseguimento aos exercícios matinais da família Ozakura. Nisso, Mutsumi vai até o quarto dele entregar o almoço do garoto e chamá-lo pois ele já acordou. E logo o vê sendo feito de marionete por Hirokawa, mas seu irmão dá a desculpa de que eles estão apenas fazendo alguns exercícios matinais, portanto ele não precisa se preocupar. Então Mutsumi apenas o encara com muito ódio, e isso já é o suficiente para ele entender o recado. E do nada Hirokawa se joga pela janela com os dois, para evitarem serem feridos por uma explosão repentina. Nisso Taiyo pergunta o que está acontecendo, e Hirokawa explica que aquele local estava equipado com uma bomba, portanto ele decide colocar a sua rivalidade com Taiyo em modo de espera, para que eles possam resolver esse caso. Mas antes, ele o lembra sobre a principal missão da família Ozakura, que é proteger Mutsumi, portanto eles devem se afastar do local antes que a situação fique ainda mais caótica. E no caminho Hirokawa diz que acabou de receber um relatório do Shinzo, onde ele diz que encontrou na cozinha um fragmento de algo que se assemelha a uma bomba relógio. Nisso Taiyo se questiona por que alguém plantaria uma bomba assim em sua casa do nada, e Hirokawa afirma que o alvo era Mutsumi. E como as informações se espalham muito rápido por ali, todos já sabem que ela está casada com ele agora. Porém Taiyo ainda continua confuso quanto ao motivo deles tentarem matá-la. Nisso Hirokawa informa que a razão para eles tentarem acabar com ela é muito simples. No caso, Mutsumi é a 10ª cabeça da família Ozakura, e antes deles de fato começarem a trabalhar juntos, ele decide contar um pouco mais sobre a família Ozakura e explica que a linhagem da família pode ser rastreada de volta aos ninjas do período Edo, que produziram gerações de descendentes com habilidades sobre-humanas, mas além deles, uma pessoa conhecida como a Cabeça sempre nascia em todas as gerações. E embora a Cabeça não tenha poderes sobre-humanos como os outros membros da família, os seus filhos sempre são criados como super-humanos típicos de Ozakura e podem herdar poderes incríveis dos gênios de Ozakura, e por conta disso, os outros membros da família sempre prezam por protegerem a Cabeça, pois ela que faz com que a família continue prosperando. Em outras palavras, Mutsumi é a cabeça legítima da vez e a tábua de salvação dos Ozakura. No entanto, Hirokawa afirma que ele e os outros irmãos não se importam tanto com a linhagem da família, pois eles querem apenas que Mutsumi viva a sua vida do jeito que quiser. Mas como todos estão arriscando sua vida pelo bem dos negócios da família, Mutsumi afirma que deve cumprir o seu papel como chefe da família também. E ao ouvir a sua irmã transparecendo tanta maturidade, Hirokawa fica todo emocionado e se indigna ao se lembrar que ela se casou com Taiyo. Nisso ele pega um chá e volta a conversar com o garoto, dizendo que logo mais Mutsumi fará sua estreia no submundo como líder dos Ozakura, e por conta disso, a missão dela consiste em obter conhecimentos do mundo comum. E durante a conversa, eles sofrem mais um ataque inimigo, mas Hirokawa pede para todos ficarem calmos, pois aquele carro é a prova de balas. E durante a fuga, Hirokawa pede para o seu motorista tentar dirigir mais suavemente, senão o seu chá irá derramar. E ao ouvir isso, Taiyo se impressiona com a calma dele. Então Mutsumi afirma que ficará tudo bem se eles entregarem tudo na mão do Golias. Porém, os inimigos insistem em segui-los, assim atrapalhando a hora do chá. Então Hirokawa se irrita e decide resolver a situação por conta própria. Então ele explode os carros com seus fios resistentes. Em seguida vai até Taiyo para explicá-lo da sua missão, em proteger Mutsumi de qualquer perigo que possa surgir. Afinal, essa é a missão da família Ozakura, e por isso Hirokawa afirma que irá repetir os fundamentos da espionagem nele. E a primeira missão de Taiyo é protegê-la dos assassinos daquele dia. Nisso, ela segue para a escola, e Taiyo já começa sua missão fazendo a checagem rápida na sala. E de repente, os mesmos colegas de sempre tentam ir falar com ele, mas Taiyo faz uma cara de irritado, já para afastar os garotos. Ao voltar a pensar nas instruções passadas por Hirokawa, Taiyo se lembra que ele lhe deu aval para matar qualquer pessoa, pois ele prometeu abafar esse acontecimento, caso Taiyo precise matar alguém. Nisso, Hirokawa joga o celular para ele aberto em um perfil da internet, e diz que Taiyo precisará protegê-la desse cara do perfil. E ao ler a descrição do sujeito, ele descobre que se trata de um homem-bomba, que usa o apelido de Tamaya. Então, ele deduz que esse mesmo homem seja responsável por ter implantado uma bomba em sua casa. Nisso, Hirokawa afirma que as bombas desse sujeito são de qualidade, tanto é que ele próprio já pediu a ajuda desse homem para sabotar um grupo terrorista. E ao ouvir que eles dois já se conhecem, Taiyo pergunta o porquê desse sujeito estar contra ele agora. E Hirokawa afirma que esse tipo de coisa é mais comum do que ele imagina, pois naquele mundo, os inimigos e aliados mudam de lado com uma grande frequência, ainda mais se tiver dinheiro ou interesses envolvidos. E voltando a falar sobre o Homem-Bomba, Hirokawa explica que ele tem um único defeito grave, que é o seu vício em redes sociais, e lá ele passou a postar vários poemas sem sentido recentemente, mas além disso, ele também posta sobre seus alvos e sobre o andamento do seu ataque. E embora o Homem-Bomba possua esse tal erro fatal, Hirokawa manda Taiyo não abaixar a guarda, pois o seu inimigo tem uma natureza completamente distorcida. Nisso ele explica que o sujeito costuma brincar com as suas vítimas usando algumas bombas mais leves de início, para no fim acabar com ela com uma de suas bombas mais poderosas. E como esse inimigo é burro, ele já havia anunciado
anunciado nas redes que só tem 3 bombas para usar contra Taiyo Mutsumi, e uma dessas bombas é a que ele demoliu a casa dele, portanto só terá mais 2 bombas agora. E voltando ao presente, Taiyo fica atento durante a aula, mas logo percebe que não há nenhuma bomba no local. E ao irem para a educação física, ele volta a conferir o seu celular e descobre através do perfil de Tamaya que a segunda bomba já foi armada em algum lugar. Nisso ele se distrai e acaba levando uma bolada na testa, porém ele se levanta rapidamente ao ver um vulto passando pela janela do corredor. E chegando na sala da enfermaria, ele é abordado por uma professora que pergunta se ele está bem. Nisso ele desconversa e volta para a sala rapidamente. E lá, os alunos comentam sobre o suposto OVNI que foi avistado naquela escola. Então, uma outra aluna diz que também há relatos de aparições de alienígenas no local. E para piorar, os alunos afirmam que esses alienígenas são capazes de imitar a aparência de outros humanos. Nisso, uma das garotas diz que uma mulher da classe alta estava a caminho do banheiro e de repente ela avistou a si própria saindo do banheiro. E ao ver tudo isso, Mutsumi manda elas esquecerem esses alienígenas. Afinal, esses boatos estão ficando cada vez mais fantasiosos. Enquanto isso, Taiyo descobre que Tamaya já implantou a última bomba. E ao voltar a refletir sobre a própria Mutsumi, ele nota que mesmo ela estando em uma situação diferente dos demais, ela sempre se comporta como uma garota normal. E ele deduz que ela já faça isso justamente para lutar contra o seu próprio destino. E de repente, aqueles garotos vão até ele mais uma vez. E diferente de antes, Taiyo os cumprimenta normalmente. Mas os garotos estranham, afinal, ele sempre começa a ter um piripaque quando fala com eles. E quando eles dizem isso, ele volta a ter o piripaque mesmo. Porém, decide se controlar, caso contrário, ele não conseguirá proteger Mutsumi. Nisso, ele apaga e acorda em um quarto da escola. E então ele pergunta a Mutsumi se ela realmente acha que ele é a pessoa certa para ela. Afinal, mesmo que ele fosse amigo de infância dela, Taiyo definitivamente não sabia nada sobre Mutsumi e sobre a vida dela estar em constante perigo. E mesmo com todos esses problemas, ela sempre manteve ele ao seu lado. Em contrapartida, Taiyo acredita que esteve pensando apenas nele nesse tempo todo. E além do mais, até o casamento deles foi feito apenas por ele em um momento de euforia, onde ele queria apenas protegê-la. Nisso, Mutsumi o repreende e afirma que já havia o escolhido como esposo antes. E além do mais, a sua situação da sua família, de fato, fazia com que ele se recusasse a casar com ela de início. E durante a conversa, ele nota uma bomba sobre a cabeça de Mutsumi, que explode, chamando a atenção de todos os alunos. Nisso, eles conseguem se salvar, mas Taiyo se questiona de como Tamaya sabia que eles estariam naquele local em específico. E ao pensar um pouco mais, ele se lembra que a enfermaria estava fechada, portanto, aquele seria o único lugar que ele poderia ir. E além disso, ele localiza a última bomba em sua camisa, e deduz que Tamaya já tivesse planejado aquilo tudo desde o início, anunciando seus movimentos de propósito com o intuito de fazê-lo ficar perto de Mutsumi durante todo o tempo, para que assim ele explodisse junto a ela. Então ele se joga da janela para evitar que ela sofra com os danos da bomba. Então Hirokawa o salva com seus fios. Explica que aquela mini bomba tem um impacto enorme, mesmo sendo muito pequena. Porém tem 2 falhas. A primeira é que ela leva mais tempo para ser ativada, pois usa o calor corporal do alvo para fazer isso. E a outra falha fatal é que essa bomba pode ser facilmente desativada com um fio. Dito isso, Hirokawa o parabeniza por ele ter percebido essa bomba a tempo de salvar Mutsumi. Como recompensa pelo cumprimento da missão, ele se propõe a contar algo para Taiyo sobre aquele mundo. E ele diz que o garoto pode contar 100% com a sua nova família, Yozakura, pois ainda que ele queira o matar, Hirokawa não pretende deixá-lo morrer de forma alguma, ainda que ele precise se sacrificar para mantê-lo vivo. E após isso, os irmãos todos se reúnem para ver o desfecho da primeira missão de Taiyo, e Shinzo joga um dos inimigos contra o chão, que pede a misericórdia de Hirokawa, porém ele simplesmente o joga para longe e ele explode no ar. Então Taiyo volta a olhar a mensagem no perfil de Tamaya, onde ele diz que a bomba acabou de explodir. Nisso, Mutsumi dá uma curtida justamente nessa mensagem, para deixar claro que ainda está viva. E já à noite, Mutsumi começa a querer levar Taiyo para sua casa, porém seu irmão se opõe, mas ela fala que ele não deve se opor a isso, afinal, eles já são marido e mulher. Mas Hirokawa não gosta nada disso, então ele chega perto de Taiyo e fala que as camas da família Yozakura são muito boas, e ele pode acabar nem levantando durante a manhã do outro dia. E no dia seguinte, Taiyo tem um pesadelo, onde ele fracassa em sua missão de proteger Mutsumi, mas ao acordar ele nota que tudo aquilo não passou de um sonho, então ele começa a se lembrar de tudo que ocorreu no dia anterior, em relação aos acontecimentos envolvendo as bombas. Ao se levantar, Taiyo pisa na cauda de Golias acidentalmente e acaba sofrendo as consequências desse descuido. Nisso, Mutsumi enfaixa o braço dele e explica que havia pedido para o Golias ficar de guarda sobre ele, pois seu irmão poderia voltar a atacá-lo assim como fez daquela vez. Então Mutsumi começa a acariciar Golias com uma certa força, deixando Taiyo preocupado, porém ela explica que Golias jamais atacaria o líder da família. Após isso, Taiyo vai até Futaba e pede para ela deixá-lo mais forte, e ela prontamente se propõe a ajudá-lo quanto a isso, afinal, eles já estavam planejando treiná-lo pouco a pouco. Mas ao ouvir isso, Taiyo afirma que treinar aos poucos é ineficiente, afinal, ele quase morreu em sua última tentativa de salvar Mutsumi, portanto ele quer ficar mais forte por ela. E então Futaba faz cosplay de Hulk balançando o Loki e começa a girar o garoto para tudo que é lado, e explica que o processo é lento até para ela, que possui o talento Yozakura, e para ele, que é um humano, essa evolução irá demorar ainda mais. Dito isso, Futaba deixa claro que ele deve dar um basta em suas emoções afobadas, afinal, ele não poderá sobreviver ao treino se mantê-las. No entanto,
ela acredita que dá pra fazer um bom uso dos fortes sentimentos que ele tem pela Mutsumi. Então ela propõe fazer um treino total com ele, no estilo Yozakura. E ao ouvir isso, Taiyo começa a se empolgar. Porém, Futaba coloca uma condição na mesa. No caso, ele precisará morar naquela mansão por um mês, até porque a casa dele foi completamente destruída pelas bombas. Portanto, eles darão essa pausa de um mês até de fato começar os treinos dele. Nisso, Taiyo decide se aproximar dela para agradecer a disposição dela em treiná-lo. Mas ao fazer isso, ele acaba caindo em uma armadilha. Porém, Taiyo consegue se segurar antes de ser perfurado pelas lâminas abaixo de seus pés. Então, Futaba se desculpa por não ter avisado antes e deixa claro que aquela mansão está cheia de armadilhas para treinamento de espiões, o que significa que viver naquele lugar por si só já é considerado um treinamento, e por isso ele deve dominar essas armadilhas de nível iniciante o mais rápido que puder. Caso contrário, ele jamais poderá avançar para o treinamento completo, e no dia seguinte ele já acorda com uma explosão em seu quarto. Então Futaba explica que fez isso de propósito, para treinar ele a levantar em um piscar de olhos a qualquer momento. Nisso, Taiyo se espanta com o fato de Mutsumi conseguir morar naquele lugar sem passar tanto perrengue, porém Mutsumi afirma que as armadilhas da casa não se ativam para ela. Nisso, Shion explica que todos que conseguem ser aceitos pela casa também não são atacados, mas ao ouvir isso, Taiyo continua confuso. Então Shion explica que as armadilhas da casa são controladas por um computador. Portanto, se ele conseguir driblar todas as armadilhas demonstrando ser mais esperto que o computador, ele ganha autoridade para ligar e desligar as armadilhas quando bem entender. De modo geral, Shion resume esse privilégio como um bônus que ele ganha após passar por todos os testes. Mas por agora, Nanao diz que ele deve comer para se manter nutrido. No entanto, ele informa que há uma certa quantia de veneno no alimento para fazer ele ganhar tolerância a venenos. Nisso, Taiyo sai correndo desesperado até o banheiro. Então Shion explica que para ter acesso ao cômodo, ele deve arrombar a fechadura ou digitar uma senha, que por sinal é mudada a cada minuto. Nisso, Kyochiro vai até Mutsumi lhe dar bom dia e volta a elogiá-la como um gado. E quanto ao Taiyo, ele pede por ajuda para conseguir entrar no banheiro, e com isso, a sua rigorosa vida na casa Yozakura tem início. Então ele vai aos poucos melhorando as suas habilidades em diferentes áreas. Porém, ao chegar na escola, os garotos da classe notam ele visivelmente acabado, como se estivesse prestes a convulsionar. Nisso, Taiyo revela que recebeu uma camisa muito pesada dos Yozakuras como parte do seu treino, e ao voltar exausto para casa, ele nota Mutsumi trabalhando até tarde e logo a acolhe com um cobertor. Nisso, ele aproveita para ir treinar tiro lá de fora de casa, mas nota que mesmo de perto a sua mira é horrível, e ao pensar melhor, ele se lembra que até mesmo ligar a TV é uma tarefa muito difícil. Porém, ele volta seu foco à missão e decide tentar mais alguns tiros. Nisso, Mutsumi vai até ele e aconselha ele a fazer uma breve pausa dos seus treinos. Nisso, os dois entram para tomar um chá. Então, Taiyo se desculpa por tê-la acordado com os tiros. Enquanto a ela, Mutsumi pergunta se ele não estaria se esforçando além da conta. Ao ouvir isso, o garoto se engasga com seu chá e afirma que ele não precisa mentir para ela, pois a própria Mutsumi já está ciente que o motivo de todo o esforço dele é ela. Então, Taiyo diz que isso não é bem verdade. Porém, Mutsumi reafirma que o garoto é realmente muito esforçado. Nisso, ela tem uma memória deles na infância e diz que eles nunca foram tão próximos. No entanto, isso mudou a partir do momento em que eles foram estudar juntos no ensino fundamental. E por falar nesse período de sua vida, Mutsumi se lembra dos problemas que a sua mecha de cabelo prateado lhe causavam. E quando um grupo de garotas a abordaram, perguntaram para Mutsumi se ela estava querendo chamar a atenção com aquele cabelo diferente. Nisso, Mutsumi explica que a cor do seu cabelo desapareceu, mas uma das garotas se estressa e diz que bastava ela colorir o cabelo novamente, e assim esse problema acabaria. Porém, Mutsumi informa que o seu cabelo não pega a cor, não importa o que ela faça. E ao ouvir isso, a garota decide cortar o cabelo dela, pois dessa forma, elas podem resolver as coisas mais facilmente. Mas nesse momento, Taiyo intervém, tomando a tesoura da mão da garota. Em seguida, ele começa a cortar o próprio cabelo. Nisso, Mutsumi manda parar com aquilo, enquanto as garotas elas se assustam com aquela cena bizarra e metem o pé. Então, Taiyo explica que o seu orientador o aconselhou a cortar a sua franja, e para ele, aquele era o melhor momento para fazer isso. E quanto a ela, ele pede para Mutsumi lhe deixar por dentro, caso as outras pessoas estejam a ameaçando. E voltando ao presente, ela explica que ele vem a protegendo desde aquele tempo, e por isso ela pede para ele tentar não se esforçar tanto. E no dia seguinte, ele acorda inspirado, já driblando as armadilhas, e ao treinar o seu disparo novamente, Shinzo nota ele segurando a arma de forma errada. Então ele corrige a postura de Taiyo e explica que a arma deve ser segurada em um ponto mais alto do seu corpo, pois assim a arma não recuará tanto após o disparo. E no meio do treino, Shion compartilha a nova vitória de Taiyo, dizendo que agora ele é capaz de ligar a TV. E além disso, Shion apresenta ao Shinzo os dados de desempenho do Taiyo, que ele havia pedido para ela analisar. Nisso, Taiyo agradece os dois, porém ele demonstra ter curiosidade sobre o jeito estranho de agir de Shinzo. Então Shion explica que ele é o irmão mais preguiçoso
e tímido de todos, e por isso ele vive a maior parte do tempo escondido naquela lata de lixo. Mas em sua defesa, Shinzo afirma que Shion também só vive no quarto dela, e ela por sua vez muda de assunto e lembra o Taio que ele precisava ir falar com Nanao sobre como lidar com os gases venenosos. Então ele sai correndo em direção a Nanao. Nisso Shinzo comenta com a sua irmã que Taio de fato tem muito talento, e Shion nota que ele está avançando em uma velocidade acima do normal, o que significa que ele tem muito talento para aquilo, ou alguma outra coisa. Enquanto isso, Kengo reclama com Futaba sobre o peso dos livros que ele está carregando, porém ela afirma que aquilo é uma punição por ele não ter lavado a louça naquela manhã, e seguindo mais adiante, eles se deparam com Taio treinando. Então Kengo tenta escapar de seu compromisso indo falar com ele, porém Futaba o impede na hora, e diz que eles devem continuar fazendo as suas obrigações. E no outro dia, Taio consegue lidar um pouco melhor com as armadilhas de laser, e alcança a cozinha rapidamente. Nisso Mutsumi se impressiona com a facilidade que ele está tendo de descer as escadas e os corredores, e Taio explica que isso se deve ao fato dele já estar ali durante 3 semanas inteiras. Mas ao pedir um copo de leite para ela lhe entrega um leite envenenado. Nisso Taio corre para o banheiro mais uma vez, e Shion nota que mesmo estando ali por 3 semanas, ele ainda está sofrendo para lidar com aquela porta. Nisso Kengo e os outros vão até ele e encontram Taio caído no chão, respirando de forma ofegante, e após isso o garoto acorda já em uma sala sob os cuidados de Nanao. Nisso eles notam que Taio apagou devido a uma febre causada pelo seu extremo cansaço. Então Futaba diz que já avisou Mutsumi sobre a situação dele, portanto Taio deve apenas descansar para se recuperar o quanto antes. Porém ele diz que está bem e que continuará morando naquela casa na próxima semana, pois assim ele completará um mês, assim como Futaba havia proposto a ele. Mas ela explica que do jeito que ele está indo, ele não tem a menor chance de sobreviver. Então Futaba explica que para alcançar resultados extraordinários é necessário desempenhar um esforço extraordinário também. Nisso ela critica os seus outros irmãos por terem bolado essa missão suicida para ele, porém Taio diz que eles também não têm culpa alguma, afinal todos tentaram impedi-lo de fazer isso, mas ele foi resistente em continuar dando o seu melhor, ainda que isso pudesse custar a sua vida. Afinal Taio queria ser capaz de proteger Mutsumi o mais rápido possível, e ao ouvir isso Futaba lhe acerta um golpe na testa, dizendo que ele será incapaz de protegê-la se não for capaz de proteger a si mesmo. E além disso Futaba diz que se ele realmente está ansioso para proteger a Mutsumi, ele tem que entender que o processo do seu treino vai ser lento e sem atalhos. Dito isso, ela entrega a ele um livro antigo dela e pede para ele estudá-lo até se recuperar, pois assim ele não ficará 100% parado e sem fazer nada. Nisso Futaba deixa a sala e nota que o que fez o garoto se manter vivo não é apenas seu talento ou trabalho duro, e sim a sua emoção, e com isso ela deduz que o amor que ele sente por Mutsumi deve estar beirando ao nível da insanidade. Então ela passa a acreditar que o garoto de fato é um bom candidato para proteger a sua irmã, e após se recuperar, Taio finalmente consegue abrir a porta do banheiro. Nisso todos comemoram arremessando para cima, mas ao ver toda essa empolgação, Kyochiro afirma que não há motivos para eles comemorarem tanto, e de repente o anel de casamento dele começa a brilhar, e Futaba explica que o objeto apenas está reagindo às ondas magnéticas da casa. Isso significa que ele finalmente foi reconhecido pela casa como membro da família Yozakura, e então ela se dirige a ele e o parabeniza por todo o seu esforço durante aquele mês, e assim ela finalmente se dispõe a treiná-lo vigorosamente como Yozakura. Nisso Taio se empolga com a novidade, porém Shinzo aparece para lhe entregar uma camisa de 100 quilos, e um outro já fala logo sobre aumentar a dificuldade das armadilhas de normal para muito difícil, tudo para tornar a vida de Taio ainda mais complicada. E após Taio finalmente ser aceito pela casa, Mutsumi está preparando uma refeição para ele e tudo está normal, até que ela lança uma espécie de energético de veneno na comida, e logo em seguida Golias já julga Taio, afinal ele está usando um sutiã, e perguntando para ela se ele está usando corretamente, e ela toma um susto e já bota mais energético manipulado na comida dele. Então ele diz que não é o que ela está pensando, ele estava apenas testando e tenta se explicar, porém Mutsumi fica com uma cara de que viu algo que não devia, então ela diz que ele não precisa se preocupar, pois ela vai apoiar ele em qualquer gosto que ele possa ter, e ele já rebate dizendo que estava testando o disfarce de espião, apenas isso, gritando para ela lhe olhar nos olhos. Então a mulher aparece perguntando se ela deveria então mostrar para ele como é feito, e quando Shinzo entra na sala ele se depara com os dois, junto com Golias bulinando Taio. Nisso Shinzo acha que Taio estava abrindo a relação, e a mulher abraça ele e diz coisas suspeitas, porém Taio tira o disfarce revelando que na verdade era o Kengo esse tempo todo, e que o Kyochiro chega na sala agindo como se esconde sempre, e já leva um socão para ficar esperto, e Golias leva Kengo, que também já tinha levado uma leve surra. Nisso Shinzo e Taio conversam sobre uma missão que Shinzo irá realizar sobre recuperar uma placa envolvendo dinheiro falso. Entretanto, Shinzo aproveita de dizer algo para ele, e logo após isso eles já estão na escola, e então Taio acaba salvando Mutsumi de uma bola de beisebol que estava vindo na direção dele, e ele segura ela sem nem olhar, e devolve ela em uma tremenda velocidade. Quando o técnico tenta recrutá-lo, ele segue em seu objetivo ignorando. Então no terraço os dois estão saboreando suas comidas, e Mutsumi diz para ele que ele não percebeu, mas ele está se tornando super-humano graças ao treinamento. Em seguida ela fala até mesmo sobre as pessoas não perceberem os passos dele e estarem o chamando de ninja, então ela diz para ele tomar cuidado para não acabar se revelando. Em seguida ele entrega mais comida em sua boca, toda feliz
feliz pelo progresso dele, porém ela tira a comida da boca dele, falando que se lembrou de algo. Em sequência, pede para ele encontrar depois da escola. E já em casa, Mutsumi está igual uma máquina, separando e aprovando e reprovando uma pilha de documentos. Então ela diz que a gestão imobiliária, financiamento e investimento em ações, tudo isso é parte do trabalho do chefe. E numa dessa ela fala que seu irmão tem vários pedidos de divórcios falsos que ele usou para fugir, e pede pro Taio se certificar de queimar todos. Então o documento aparece, está destinado a Kengo, porém não vendo muita opção, eles vão até ele, e o mesmo dia estar ocupado, e quando eles abrem a porta, eles se deparam com uma pilha gigantesca de roupas, onde ele aparece logo em seguida, e Mutsumi já começa a dar aquela bronca nele, e diz para ele anexar os documentos da papelada, que ele esqueceu novamente. Nisso, Kengo diz que 1 ou 2 documentos não faz mal, e já puxa uma comida que já tá ali há dias e manda para dentro. Então Mutsumi já começa a reclamar com ele, e para aliviar a barra do garoto, Taio já vai procurar os documentos e chama ele para ajudar a procurar. Nisso, Kengo diz para ele tomar cuidado, mas logo em seguida Taio puxa uma granada, então Kengo diz que tem armas espalhadas pelo quarto, e não satisfeito com essa maluquice, ele sai vestindo nada. Em seguida, diz que ele é um espírito livre, que ninguém pode o convencer a fazer coisas que ele não quer. Então Mutsumi até diz para ele vestir umas roupas, e ele fala que tá de boa, e que eles tomavam banho juntos quando eram pequenos, e ela costumava ser adorável, mas agora ela se tornou uma chata de galocha, e Mutsumi não gosta nada disso, então ela diz que tá na hora de disciplinar ele como chefe da família Osakura, porém Kengo já lança um sorrisinho e sai na maciota, e quando Taio entra na frente dele, ele se disfarça de Mutsumi, e num piscar de olhos sai da sala. Então Mutsumi se aproxima e diz que ele foi muito ingênuo. Nisso ela fala com seu anel ativando a hibernação, e assim os muros se levantam, cobrindo todo o redor da casa, impedindo que Kengo escape. Enquanto isso, Shinzo tá na sua missão, e ele se arrasta entre um tubo de ventilação, e coloca seus óculos que lhe permitem dar zoom, usar raio-x e até mesmo gravar vídeos. Nisso ele analisa uma caixa onde ele identifica diversas placas de dinheiro falso, e fica mega espantado com tamanha tecnologia, e também nota a alta segurança que está ao redor de todo. Nisso, alguém que parece ser o dono daquele estabelecimento aparece, e após ser cumprimentado pelo guarda, ele começa a se gabar da sua empresa com mandar 60% do mercado. Nisso, Shinzo ouve ele falando sobre outra pessoa que está cuidando de mexer os pauzinhos por toda essa operação. Em seguida, Shinzo imobiliza 2 guardas e adentra a sala, porém ele cai em uma armadilha dupla e o alarme é tocado, então o tiroteio começa. E já no quarto de Mutsumi, Taio se impressiona com o piano, o violão, a pintura e todos os outros hobbies dela que estavam naquele quarto, e ela fala que como não podia sair, isso lhe ajudava a relaxar. Porém, Taio percebe que ela descontou a raiva do seu estresse em sua pintura, que no caso seria Kyoshiro com um vilão. E nisso os dois adentram o quarto de Shion, e ela diz que sabe que eles devem estar procurando Kengo, mas que ele não passou por ali. Tudo isso enquanto plantava a bananeira, e de repente ela cai, afirmando ser péssima em jogos físicos. E após Mutsumi agradecer, ela vai até o quarto de Futaba, onde ela conclui que seria pior que o inferno acordar ela, então com certeza ele não está ali. Em seguida ela visita Nanao e acredita que Kengo não passou por ali também, afinal ele morreria com todos aqueles gases. Em sequência eles vão até o quarto do Golia, e ela supõe que ele não passou por ali também. E Taio fica impressionado com o quão incrível é o quarto do gato, tendo até mesmo um tanque de guerra. Então lhe sobrou apenas um quarto, e eles adentram o quarto de Kyoshiro, mas logo se arrependem amargamente de entrar ali, afinal tem vários quadros com o rosto de Mutsumi, e o cara é realmente um psicopata. E Taio fica abismado com tudo aquilo, já Mutsumi ela nem se surpreende mais. Porém, ao sair do quarto, um daqueles quadros sorri. E então Taio questiona se ele não estaria lá fora, na verdade. Nisso Mutsumi diz que é impossível escapar da hibernação. Então Futaba, Nanao e Shion aparecem perguntando o que eles estavam fazendo. E nisso Mutsumi perguntou onde eles estavam, e os 3 revelam que estavam fazendo experiências com um produto que eles confiscaram de um cartel na semana passada. Porém, Futaba reclama dizendo que o produto tinha apenas 10% de pureza e que já não se encontra cartéis como antigamente. Nisso os dois olham um pro outro e percebem o que acabou de acontecer. Mas antes de chegar à conclusão, Kengo aparece com seu rosto em um quadro na parede. E então começa uma perseguição dos dois atrás dele, que saiu pulando pela casa igual um gato, mas ele é muito mais rápido e despista Taio. E quando Mutsumi chega, ela percebe que ele fugiu por uma passagem secreta que estava na parede. Nisso ela já grita frustrada, pois ele a despistou. Entretanto, Taio tenta consolar ela, dizendo que ela fez um bom trabalho acima de tudo. Então ela suspira e desabilita a hibernação. E já Taio diz para eles procurarem essa documentação eles mesmos. E quando os dois chegam no quarto de Kengo, Mutsumi algema Taio e diz que ele atuou muito bem o chamando de Kengo. E diz em seguida que é impossível fugir da hibernação, e era por isso que ele precisava que ela desativasse. E por isso também que ele se fantasiou de Taio e escondeu o mesmo em algum lugar naquele desencontro deles. Então ela diz que percebeu porque sempre que Taio abre uma porta, ele deixa ela passar primeiro. E então ela elogia Kengo, dizendo que ele é incrível em perceber detalhes das pessoas que ele se disfarça, mas ainda lhe faltam alguns detalhes. E Kengo, por sua vez, vê o reflexo de sua mãe nela e lembra de uma memória do passado, onde a sua mãe lhe pediu para cuidar bem da sua irmãzinha. Então ele estende a mão para Mutsumi, e após isso, Kengo só pode admitir a derrota e diz que ela pegou ele, a chamando de chefe em seguida. E logo depois os dois seguem procurando os documentos, e Kengo se desculpa com Taio. Nisso o garoto diz que está de boa e pede para ele não se preocupar, afinal Mutsumi parecia estar se divertindo bastante enquanto sorri. E Kengo logo se emociona com isso, falando para o garoto não chamar ele
tão formalmente, afinal ele é apenas um ano mais velho que ele. Então Taio encontra o tal documento e é elogiado por Kengo. Enquanto isso, Mutsumi estava na porta, escutando tudo, e ela fica toda felizinha enquanto vai fazer os seus afazeres. Então Kyochiro adentra o quarto e começa a se lamentar, pois seu quadro preferido estava rabiscado e nele estava escrito: "Você prometeu não exibir esse sem a minha permissão." Então o rapaz segue se lamentando. E um tempo depois, Taio começa a provar aquela comida que Mutsumi fez pra ele e acha delicioso. Então Taio nota que Shinzo está demorando, mas ele logo se preocupa com ele mesmo quando Mutsumi revela o ingrediente secreto daquela comida, que seria cianeto. Então o telefone toca, e quando Taio vai atender, ele percebe que é da linha de Shinzo. Ao atender, ele apenas ouve Shinzo gritando para Mutsumi o salvar. Nisso, Mutsumi muda pro vídeo e fala pro seu irmão se acalmar, mas ele segue choramingando e lhe pedindo para ser salvo. Então ela fala pra ele que em momentos assim ele deve relembrar quantas balas a sua arma suporta, e ele começa a contar enquanto Taio fica sem entender nada. E após contar toda a história, Mutsumi entende que tinha mais inimigos do que Shinzo imaginou, e após trocar tiros, ele ficou sem munição e está encurralado. Então Mutsumi fala que Shinzo é um super especialista em arma, entretanto, sem elas, ele é apenas um super covarde. Em seguida, ela olha pra Taio e ele fica espantado, e com certeza ele seria mandado para salvar o garoto, e ele está com as armas de Shinzo numa sacola. Então ele recebe um comunicado de Mutsumi que irá guiar ele enquanto acalma o Shinzo, que não tá nada legal. E após ela falar para ele tomar cuidado, ele adentra o quartel inimigo. Então ele escuta Mutsumi contando pro Shinzo sobre o campo de batalha, e Taio fica lá sem entender como aquilo poderia ser relaxante. Mas enquanto eles estão nessa maluquice, um figurante aponta a arma para Taio. Então ele se lembra dos ensinamentos de Shinzo, que só funcionam em anime, então não vai meter uma dessa não, hein. Nisso, Shinzo lhe diz que numa situação dessa você precisa ter agilidade, e recuando para trás, ele pode neutralizar os mecanismos de disparo da arma semiautomática. Então ele deve travar a arma e a mão do homem dando uma porrada no queixo dele, e assim, Taio consegue neutralizar o NPC. Entretanto, ele chamou a atenção dos guardas ao redor, e ele tenta se manter calmo, afinal entrar em pânico só pioraria toda a situação. Enquanto isso, Mutsumi segue se preocupando com ele no celular, e após se concentrar, Taio identifica 3 inimigos, e já vai na joelhada de Street Fight no cara. Em seguida, ele agarra um outro. E nisso, o amigo do NPC vai com uma faca para cima do Taio, mas em seguida ele consegue neutralizar a facada com a sua roupa de $1 milhão. Em seguida, já manda o quebra-nozes no NPC, que tava segurando ele por trás. E nisso, Taio se lembra de uma arma que Shinzo deu pra ele. Ele saca aquela arma, e ele descobre que aquilo é uma arma de choque. Taio neutraliza o equipamento de segurança. Em seguida, ele entra na sala onde Shinzo estava, e ele logo corre para abraçá-lo, dizendo que estava com muito medo, e era bom ele ver finalmente. Entretanto, uns guardas adentram a sala, mas Shinzo muda o seu semblante e já larga o aço, agora com suas armas em mãos. Então ele assume uma pose bem blindão, e logo tudo vira um filme de ação, com Shinzo simplesmente nocauteando todos os figurantes que passam pelo caminho. E nisso ele tá com uma granada e já manda Taio se apressar. Entretanto, Taio é atingido em sua perna e o sniper já ameaça mandar o garoto de arrasta pra cima. Nisso Shinzo só aceita, mas Taio lembra das orientações de Mutsumi, que precisa armá-lo com qualquer coisa para lhe dar confiança, caso ele abra mão de suas armas por algum motivo. Então Shinzo arremessa o garfo em alta velocidade, acabando totalmente com o cano da arma do sniper. Então ele é sangue frio, encara alguns tiros e precisamente atira no sniper, que o reconhece como um tremendo monstro. E logo após, Shinzo se desculpa com o Taio e o mesmo se desculpa com o Shinzo, e ambos ficam num papo bem legal. E Shinzo diz que tá bem agora, mesmo desarmado, e ele quer ser mais forte. Ele tem que se acostumar com isso aos poucos. No caso, ele tava falando sobre carregar Taio e não poder sacar uma arma. E Shinzo fala pro garoto que pode não parecer, mas ele é o irmão mais velho de Taio, e ele fica mais seguro ao lado de Shinzo. Mas um pouco depois, aqueles caras que foram derrotados por Shinzo encontram alguém com um martelo ensanguentado fazendo uma limpeza nos NPCs que se recusaram a revelar o contratante. E esse mesmo cara tem uma foto de Taio em seu celular, dizendo que ele será o próximo alvo. E ao caminhar pelas ruas, Taio conversa com Mutsumi ao telefone. Nisso ela comenta sobre o casal que discutiu no dia anterior, mas logo no dia seguinte anunciaram o seu namoro. E em seguida eles foram passear na roda gigante de matchmaking, um lugar supersticioso onde as pessoas dizem que quando um casal assiste o pôr do sol juntos nesse lugar, eles certamente viverão felizes para sempre. Nisso Mutsumi sugere que eles deem um passeio nesse lugar, aproveitando o seu dia de folga. E durante a conversa, Taio nota a aproximação de um homem suspeito e decide encerrar a ligação. E então o homem se apresenta como Hotokiyama, um policial da delegacia Koizumi. Nisso os dois se encaminham à delegacia, e o policial vai direto ao assunto ao mostrar uma foto de Taio postada na Dark Web. E ao ver isso, o garoto já começa a se preocupar. E quanto a Hotokiyama, ele continua mostrando imagens, e apresenta um vídeo de Taio usando uma arma de fogo e invadindo uma propriedade privada. E, além disso, o policial também mostra imagens onde o garoto participa de uma perseguição de carro em via pública, colocando a vida de todos ao redor em risco. E por fim, ele comenta sobre a vez em que Taio explodiu a sua escola com o auxílio de uma bomba caseira. Dito tudo isso, Hotokiyama pergunta se Taio pretende se tornar uma espécie de deus do crime juvenil. E ele explica que em meio a essas imagens há crimes que ele não cometeu. Nisso o policial nota que todos esses crimes estão além da capacidade infantil, portanto ele passa a desconfiar que Taio esteja envolvido em algum tipo de organização secreta. Então ele manda o garoto começar a falar tudo o que sabe, porém Taio se recusa a entregar a sua família e diz que não sabe do que
ele está falando. Nisso, Hotokiyama pede para o garoto tomar um copo de água e pensar melhor em sua resposta. Porém, Taiyo nota que o policial derramou algumas substâncias na água de forma descarada, mas ele o tranquiliza, dizendo que são apenas alguns minerais. Então ele força Taiyo a beber o copo. Porém, Taiyo consegue se livrar daquela substância usando um balão que tinha em sua boca. E o garoto volta a dizer que não sabe de nada, porém o policial começa a atacá-lo, fazendo o garoto cair em cima de um outro sujeito. Nisso, Hotokiyama explica que aquele homem no chão era um traficante, que foi abatido por ele. Dito isso, ele coloca Taiyo contra a parede, literalmente, e o garoto começa a se questionar se aquele homem de fato é um policial. Nisso, Hotokiyama afirma que se Taiyo não lhe disser nada, ele irá perguntar para os colegas de classe dele pessoalmente. Então Taiyo segue firme em sua decisão e diz que não revelará nada. E notando a insistência do garoto, o policial acerta um golpe na parede, a quebrando totalmente, pois Taiyo conseguiu desviar. Nisso, Kyoichiro surge do destroço e reclama, dizendo que toda aquela bagunça poderia ter sujado o seu precioso terno. Nisso, Taiyo pede para ele lhe dizer o que está acontecendo. Então Kyoichiro explica que Hotokiyama era um de seus colegas de classe do ensino fundamental, e com o intuito de ter as ações da família Osakura encobertas, eles decidiram fazer um acordo com o policial, onde eles o ajudariam com as investigações em troca do seu silêncio. E quanto a Hotokiyama, ele reclama do jeito que Kyoichiro faz as coisas, pois ele está adicionando seu irmão mais novo na missão muito de repente. Porém, Kyoichiro afirma que mão de obra é sempre algo bom. E quanto ao garoto, Hotokiyama afirma que ele passou no teste, afinal Taiyo não entregou a sua família e também não caiu em suas provocações. Portanto, ele diz estar ansioso para trabalhar ao lado de Taiyo. E quanto ao Kyoichiro, ele nota que está atrasado para sua próxima missão e vai embora. E após isso, Taiyo vai à escola, demonstrando total falta de vontade. E de repente, Kyoichiro entra na sala e informa aos alunos que a Kutayama está tirando um dia de folga para resolver um assunto urgente, e por isso ele estará assumindo a aula de japonês moderno naquele dia. E durante a aula, Taiyo começa a sentir suas pálpebras pesando cada vez mais. Então ele começa a fechar os olhos lentamente para tirar uma soneca. Porém, Kyoichiro o acorda da pior forma possível, lançando nele um giz supersônico que quase acerta o garoto. E ele explica em código Morse que o espião precisa controlar até mesmo seus próprios padrões de sono. Nisso ele dá o exemplo dos golfinhos, que desligam apenas metade do seu cérebro, o que faz com que eles fiquem em um estado contínuo de despertar. E ele afirma que essa técnica também é possível de ser alcançada pelos humanos, contanto que treinem muito. E no caso dele, Kyoichiro diz que se formou no sono total aos 15 anos de idade. Dito isso, ele manda Taiyo ficar esperto, pois se o garoto voltar a dormir, ele descobrirá que um giz também é capaz de voar na velocidade do som. Ao ver isso, Mutsumi afirma que o seu irmão deveria dar uma segurada e ser menos rigoroso com Taiyo. Nisso, Kyoichiro diz que ela fica muito fofa quando está brava. E quanto ao Taiyo, ele diz que ela pode ficar tranquila, pois ele conseguirá tirar esse treino de letra. Ao ver isso, Kyoichiro fica ansioso para descobrir até quando essa amarra do garoto irá durar. Então, ele joga um gás de sonolência na sala para dificultar ainda mais a vida de Taiyo. Nisso, Mutsumi coloca uma máscara para se proteger e manda seu irmão parar de fazer essas coisas. Porém, ele elogia por estar sempre se equipando com seus itens de segurança. Ela, por sua vez, afirma que nunca pensou em usar uma máscara nesse contexto. Nisso, Kyoichiro explica que aquele gás é muito poderoso, pois ele coloca qualquer um para dormir em segundos. Ao ouvir isso, Mutsumi olha para Taiyo, aparentemente desacordado. Então Kyoichiro cumpre o que diz e arremessa o giz na direção do garoto, mas Taiyo rapidamente saca sua arma e se protege do ataque. E Mutsumi nota que ele fez isso enquanto ainda estava dormindo, e com isso Kyoichiro nota que o garoto finalmente alcançou o estado de meio acordado. Nisso, Mutsumi reclama com seu irmão, dizendo que ele quer transformar Taiyo em um verdadeiro monstro, porém ele afirma que está fazendo isso pelo bem dela e de Taiyo. Então ele volta a atacar o garoto com o giz e nota que ele está mandando muito bem para um primeiro despertar. E ao voltar para casa, Mutsumi nota que Taiyo desenvolveu um grau de sonambulismo devido aos treinos de Kyoichiro. E no dia seguinte, Taiyo lê uma revista sobre como melhorar seu relacionamento. E ele descobre que o casamento entre espiões costuma acabar em divórcio em 90% dos casos, pois com o acúmulo exagerado de trabalhos, as conexões entre o casal acabam sendo deixadas de lado. E no meio da sua leitura, Mutsumi vai até ele para lhe servir um chá. Nisso ele aproveita para tentar chamar ela para sair, porém ele é interrompido por uma chamada de um número desconhecido. Ao atender o telefone, ele ouve o Hotokiyama o chamando para uma missão de emergência. Nisso ele passa a localização para Taiyo e o manda ir para lá imediatamente. Ao chegar lá, ele retorna a ligação de Hotokiyama. Nisso ele informa que há um homem e uma mulher escondidos no parque de diversão, portando armas ilícitas. Portanto, ele manda Taiyo os prender. Mas de repente, Mutsumi aparece no local do nada e explica que Taiyo aparentaria ser muito suspeito se estivesse naquele lugar sozinho. Portanto, ela está ali para ajudá-lo quanto a isso. Mas Taiyo afirma que participar daquela missão pode colocá-lo em risco. Nisso, Mutsumi pede para ele falar baixo, pois o casal em questão pode estar em qualquer lugar. E além disso, ela afirma estar segura estando ali com ele. Nisso, Taiyo se lembra que Mutsumi não é o alvo ali, portanto ele não precisa se preocupar muito com ela. E além disso, Taiyo nota que aquele poderia ser o momento perfeito para os dois terem um encontro divertido. E passado um tempo, eles notam um casal indo em direção à montanha-russa, e então Mutsumi sugere segui-los. Mas após eles entrarem no brinquedo, Taiyo acaba dormindo no meio disso, e se desculpa com Mutsumi por isso. Afinal, com um treinamento intenso, aquele balanço fez ele acabar dormindo. E quanto a ela, Mutsumi nota que o casal suspeito aparentemente está
está apenas em um encontro normal. E Taio afirma que eles apenas aparentam ser mais pessoas, então eles miram seu foco nos outros dois casais. Nisso, todos se divertem em um outro brinquedo, e ao saírem, eles decidem partir para o último casal, e notam eles tomando chá normalmente. Nisso, Mutsumi se levanta para ir buscar algumas bebidas para eles também, enquanto a Taio ele segue ouvindo a conversa do casal. Nisso, o namorado diz à garota que está com um item de pedido especial em mãos. Ao ouvir isso, Taio já começa a ficar desconfiado, e decide deixar sua arma preparada para caso de emergência. Porém, o homem simplesmente tira o anel de compromisso do seu bolso, e pede sua namorada em casamento. Nisso, Taio bate com a cabeça na mesa, cheio de frustração, pois, além dele estar tomando o tempo de Mutsumi, ele também não está conseguindo achar o casal com as armas. E de repente, a namorada de um outro homem começa a gritar com seu parceiro, dizendo que ele estava olhando para uma outra mulher. Então os dois começam a bater boca, até que de repente, os dois sacam suas armas e começam a brincar de Counter-Strike. Nisso, os clientes saem correndo do estabelecimento e Taio vai até um garoto embaixo de uma mesa para protegê-lo. E ao ver a rosa que ele pretendia dar para Mutsumi ser destruída por uma bala, Taio decide dar um basta naquela situação, atirando no meliante. Em seguida, ele os manda resolver as suas intrigas amorosas em um outro lugar que não envolva as outras pessoas. E após isso, a polícia é chamada até o restaurante, e o casal acaba sendo preso em flagrante. Nisso, Hotokiyama parabeniza ele pelo bom trabalho que Taio prestou aquele dia, e diz que fica devendo uma pra ele. E conta que Ochiro, ele fica incomodado com Hotokiyama, pois ele mandou Taio e Mutsumi ter um encontro em um parque de diversões, o que o deixa completamente zangado. E no meio desse showzinho de Kyochiro, Shion acaba passando por ele, mas decide apenas ignorá-lo. Enquanto isso, Taio e Mutsumi decidem dar o passeio na roda gigante do matchmaking. E enquanto contemplam o pôr do sol no horizonte, Mutsumi comenta sobre aquele dia ter sido muito cansativo. Porém, ela se sente melhor ao se lembrar que eles conseguiram comprar lembranças para ambos, além de terem se divertido em todas as atrações do parque. Nisso, Taio pergunta por que ele escolheu andar na roda gigante por último, e Mutsumi explica que os casais que veem o pôr do sol daquela roda gigante vivem felizes para sempre. Ao ouvir isso, Taio toma coragem e entrega a rosa para ela, mesmo a flor estando toda bagunçada após receber um tiro. Então ele explica que seu objetivo naquele dia era presenteá-la com um momento agradável para agradecer tudo que ela vem fazendo por ele. Ao ver essa cena, Mutsumi fica emocionada e diz que não esperava ver Taio agindo assim. Nisso, ambos se agradecem por estarem sempre se ajudando e continuam no climinha fofinho naquela roda gigante. E após finalizar uma jogatina de 80 horas seguidas, Shion decide finalmente ir dormir. Porém, uma outra jogadora a manda uma missão de urgência para ela, fazendo ela ter que ficar no jogo por mais tempo. Nisso, Shion tenta prejudicar a jogadora de volta, bugando o PC dela. Porém, a jogadora simplesmente tira o computador da tomada e coloca novamente. Então, consegue acesso a fotos de Taio. E no dia seguinte, Shion se encontra com os outros e Taio percebe ela um pouco estranha e pergunta se a garota está bem. E ela explica que alguém invadiu seu banco de dados no dia anterior e estava aparentemente tentando roubar alguns dados de Taio. Porém, ela deixa claro que o hacker não conseguiu roubar nenhuma informação importante, mas ainda assim, Shion fica sem entender como essa pessoa conseguiu entrar no banco de dados. Afinal, para ter acesso a isso, a pessoa precisa ter um código que apenas os irmãos Yozakura sabem. E ao ouvir isso, Taio logo tem um mau pressentimento. E no caminho para a escola, Mutsumi se questiona do porquê alguém tentaria roubar informações referentes ao Taio. E ele, por sua vez, afirma que a situação por si só já é muito assustadora, independente do motivo que levou a pessoa a fazer isso. E no meio do caminho, eles são surpreendidos pela garota hacker, que tenta acertá-lo com algumas agulhas. Porém, Taio percebe a investida na hora e consegue proteger Mutsumi dos ataques. E ao correrem da garota, ela os persegue até chegarem em um beco. Nisso, ela ataca eles, e Taio pergunta quem ela é, e a garota apenas o chama de mestre, pedindo gentilmente para ele morrer. Então Mutsumi reconhece ela por suas linhas e agulhas de assassino, e a chama por Ayaka Kirizaki, uma espiã caçadora que é conhecida por maus motivos. Afinal, ela usa suas habilidades de espiã para stalkear os homens que ela se apaixona, e em seguida os mata com as suas agulhas. Nisso, Kirizaki explica que Taio é sua nova paixão, e além disso, ele ficou famoso no submundo através de seu vídeo postado na Dark Web, e por conta disso, uma empresa do submundo ofereceu uma recompensa de $100 mil pela cabeça dele. E embora isso seja algo péssimo para ele, Kirizaki se sente empolgada com toda aquela situação. E quanto ao Taio, ele demonstra insatisfação ao ver que eles escolheram uma foto de extremo mau gosto para colocar no seu cartaz de procurada. E enquanto eles conversam, Kirizaki captura um outro espião que estava tentando matá-lo e diz que precisará dar um jeito nele antes que outra pessoa de fato consiga matar o garoto. E ao ouvir isso, Taio fica ainda mais assustado com tudo aquilo. E Kirizaki diz que também está ciente sobre todos os encantos ocultos dele. Portanto, ela o manda ceder logo ao seu chamado. Porém, o garoto explica que já é casado com Mutsumi e para protegê-la, ele não pode se permitir ser morto. E ao ouvir isso, Kirizaki diz que só não acaba com Mutsumi porque prometeu que Ochiro que não faria isso. Mas quanto ao Taio, ele permitiu ela fazer o que quiser com o garoto, contanto que ela não machucasse Mutsumi. E além disso, Ochiro também permitiu examinar todos os dados de Taio. Ele concedeu o código de acesso ao banco de dados sem nem hesitar. E tendo explicado tudo, Kirizaki enche o local com as agulhas para intimidá-los, mas logo se vira de costas, dizendo que voltará mais tarde. E após isso, eles seguem para a escola. E ao chegarem na sala de aula, o professor apresenta uma nova aluna, que no caso é a própria Kirizaki. E logo ao se sentar em sua carteira,
carteira, ela tropeça de forma proposital, apenas para tentar matar o Taio com uma de suas agulhas. Porém, ele consegue se proteger com o livro, e após voltarem do intervalo, o garoto se depara com sua cadeira lotada de agulhas. Nisso, as tentativas de assassinato persistem durante toda a aula, mas Taio continua se defendendo de todas as investidas da garota. Então, Kirizaki fica decepcionada ao ver que ele está insistindo em não aceitar os seus sentimentos. Nisso, ela diz para si mesma que deve continuar investindo nele, até que o garoto finalmente entenda o que ela sente por ele e corresponda aos seus sentimentos. E em dado momento, ela injeta uma agulha com veneno de controle mental em todos os alunos, fazendo com que eles percam momentaneamente as suas identidades e obedeçam ela como servas fiéis. Nisso, ela manda os alunos caçarem Taio, e eles rapidamente se juntam em volta do garoto, porém Mutsumi entra no meio disso tudo e manda Kirizaki desfazer o efeito do veneno que ela aplicou nos estudantes. E no meio dessa confusão toda, o espião que Kirizaki nocauteou aparece por lá também e tenta matá-la, mas Mutsumi a salva, e quanto ao Taio, ele atira contra o espião, o derrubando pela janela. Nisso, Kirizaki pergunta o porquê dela tê-la salvado, e Mutsumi diz ter ficado feliz ao ver que ela também admira Taio, embora a garota faça isso de uma forma um tanto agitada ao querer matá-lo. E ao ver isso, Kirizaki sente que essa é a definição de amor verdadeiro. Nisso, ela começa a falar que ama Mutsumi e sai agarrada com ela após o término das aulas. Então Mutsumi estranha essa mudança repentina na garota. Afinal, há pouco tempo atrás, ela estava apaixonada por Taio, e Kirizaki diz que ainda pretende matá-lo, pois assim ela poderá viver feliz para sempre com Mutsumi. E de repente, o celular de Taio começa a vibrar. E ao pegá-lo, ele nota que é uma ligação de Shion. E chegando em casa, ela apresenta sua nova inauguração, que é uma sala de jogos edição Taio. E ao se ver nessa situação, ele questiona do que está fazendo ali. E Mutsumi explica que a sua irmã Shion sempre buscou por alguém para jogar com ela, e Taio foi a pessoa da vez. Afinal, Shion acabou apagando após jogar com ela por 5 noites seguidas. E ao ouvir isso, Taio sente que a sua vida está em perigo nas mãos de Shion. Porém, a garota manda não se preocupar tanto. Afinal, ela fará apenas um teste com ele naquela noite. Dito isso, eles começam o jogo, e Taio continua achando aquela situação muito suspeita. Nisso, Shion diz que as regras do jogo são muito simples, pois eles precisam eliminar os inimigos que aparecem e seguirem em frente. Então, eles seguem derrotando vários mini Kyotiros, até que de repente, Shion alerta que eles enfrentarão o primeiro chefe, que no caso é um trem com a cara assustadora de Kyotiro. Ao serem impressionados pelo trem, aparece um comando na tela, os mandando apertar um botão repetidas vezes. Nisso, Shion alerta, dizendo que se Taio falhar, ele verá uma cena de atropelamento super realista. Então, ele começa a apertar os botões como se não houvesse amanhã, até que finalmente, eles conseguem derrotar o primeiro chefe. Mas ainda assim, Taio acha aquela situação nada agradável, e se questionando por que eles estão fazendo isso. Ao prestar mais atenção ao jornal passando no fundo, Taio ouve uma reportagem sobre um trem desgovernado que acabou de parar repentinamente, e a razão que o fez parar ainda está sendo investigada. Nisso, Shion explica que o seu jogo está ligado com o mundo real, portanto, ao pará-lo no jogo, ele é capaz de parar um trem desgovernado na vida real também, e assim ela faz seu trabalho sem precisar sair de casa. Dito isso, Shion afirma que essa é uma forma muito emocionante de se jogar jogos, e ela apenas chamou Taio ali para ele ajudá-la com uma tarefa, pois fazê-la sozinha seria um grande incômodo, e a tarefa consiste em limpar uma área de manifestantes que estão protestando em uma usina termoelétrica. E ao se ver em uma missão tão perigosa como essa, Taio começa a ficar apavorado, porém Shion não dá nem tempo para ele pensar, e logo inicia o game. Nisso, ela explica que eles devem derrotar os inimigos que virão a seguir, pois assim eles completarão a missão. E antes de partirem ao ataque, ela entrega um item para ele, que é capaz de revivê-lo apenas uma vez. Portanto, Shion pede para ele tomar cuidado com aquele item. E seguindo adiante, Taio fica todo bugado nas paredes e sem saber o que fazer. Nisso, Shion diz que ele é um péssimo jogador, e afirma que o espião deve ter uma precisão muito maior do que essa. Mas enquanto ela o humilha, Taio consegue entrar em um modo de jogo chamado No Clip, e em seguida avança para o modo invencível, deixando ela no chinelo. Então ela começa a se morder de inveja, e assume que ele esteja usando cheats para se dar tão bem. Enquanto eles discutem, Mutsumi chama a atenção dos dois, e diz que o inimigo principal está chegando cada vez mais perto. Então Shion entra no modo jogadora séria, levando o corpo mais para perto da TV. Nisso, ela consegue se aproximar do dragão, e acaba com ele com apenas um único golpe. Porém, os inimigos tinham outro grande trunfo, que era desconhecido até mesmo pelo governo. No caso, vários outros inimigos começam a surgir, vindo na direção de Shion e Taio, e com isso Shion nota que toda aquela situação é séria até mesmo para ela. Portanto, ela decide chamar o Shinzo para ajudá-los, porém Taio diz que ainda há uma forma de driblar aquela situação. Nisso, eles usam o item de reviver do Taio no dragão, e em seguida eles usam o próprio dragão para matar os outros inimigos com as suas chamas. E embora Shion ache essa tática um tanto grosseira, ela diz não se importar tanto com isso. E no meio da batalha, Shion nota a presença de Kirizaki no jogo, que por sinal aproveita para tentar roubar os dados mais raros de Taio, além de pegar algumas fotos de Mutsumi, mas no meio da jogatina, ela acaba sendo desviada para uma rota diferente, e enquanto Shion e Taio ambos seguem em frente matando os inimigos com a ajuda do dragão, e após finalizarem, Taio cai no chão cansado e ofegante, e suspira aliviado por tudo já ter acabado. Isso Mutsumi o parabeniza pelo seu excelente desempenho, já Shion ela apenas dá um sorriso de canto de boca, e quando a Kirizaki ela também demonstra
demonstra alívio por ter conseguido o que queria, mas logo em seguida seu computador volta a ser hackeado, corrompendo todos os arquivos que ela hackeou do banco de dados do Taio. Nisso, o garoto aproveita o fim da missão para parabenizar Shion pelo seu trabalho duro, e ela por sua vez demonstra ainda estar surpresa com a capacidade de Taio em elaborar aquele plano maluco de antes, pois não passou pela cabeça dela a ideia de usar um item de reviver no dragão e usá-lo como arma. E embora ela o parabenize por isso, Shion decide puni-lo por ele ter usado cheat e truques sujos no jogo, portanto ele terá que continuar jogando com ela até eles zerarem mais 3 jogos. E ao ouvir isso, Taio começa a se lamentar, e ao passar 3 noites trancado com Shion, o garoto cai babando no chão, e já a Shion ela continua jogando sem parar. Isso enquanto Mutsumi sente pena do seu marido. E ao ver uma foto de Taio, Uga se empolga e diz que o garoto aparenta ser incrível, enquanto o Sui ele demonstra indiferença quanto a isso, afinal, nada que não esteja relacionado com a sua missão o interessa. E quanto ao Taio, ele recebe uma ligação de Nanao pedindo para ele o pegar em um lugar, e enquanto ele treina com 500 quilos nas costas, Taio se dispõe a ir ajudá-lo. Nisso, Nanao diz que está em um lugar chamado Laboratório do Mal, então Taio estranha o nome do local, porém Nanao explica que esse laboratório é o lugar onde se fabricam secretamente armas biológicas como o gás tóxico. Ele por sua vez se disfarçou e se infiltrou naquele lugar com a missão de neutralizar uma nova arma que eles estão produzindo, no caso, a bomba germinativa, também conhecido como Sodoma, e caso exploda, essa bomba tem o poder de exterminar todas as formas de vida que estiveram a um raio de 10 km, e como seria muito perigoso andar com essa bomba por aí, Nanao decide comê-la. Ao ver isso, Tai se desespera, porém Nanao explica que o corpo humano é naturalmente capaz de eliminar qualquer toxina, e no caso dele o seu corpo é ainda mais eficiente quanto a isso, portanto ele demorará em torno de 3 horas para eliminar todas as toxinas que a bomba possui. Porém Nanao diz que há um problema por ele ter feito isso, no caso ele fica com muito sono, por isso seu corpo precisará trabalhar muito. Nisso Tai nota que ele ainda não está nem disfarçado, mas Nanao afirma que colocou todos aqueles do laboratório para dormirem, portanto ninguém está o vendo agora, e justamente por todos estarem dormindo, ele diz que Taio pode ir ao local para buscá-lo. Nisso Taio decide se apressar para tirá-lo do laboratório antes que alguém o perceba. Ao chegar no local indicado, ele nota que foi muito fácil acessar o laboratório, porém Taio ainda sente que há algo errado por ali. Nisso ele anda pelo local desconfiado e empunhando a sua arma para caso de emergência, e seguindo adiante, ele passa por um corredor com alguns seguranças feridos, e nota que o sistema de segurança do laboratório também foi violado. E embora essas coisas pudessem ter sido feitas por Nanao, Taio continua achando aquilo tudo muito suspeito e sente que há mais algum intruso no local, e ao passar por um outro segurança, ele tenta atacá-lo, mas Taio é salvo por 2 homens. Então Sui pergunta se Taio também está em uma missão, e quanto ao Oga, ele fica todo perdido se perguntando aonde Taio está. Nisso Sui chama de míope, afinal o garoto está literalmente em sua frente. Porém Oga explica que acabou de perder os seus óculos, portanto não teria como enxergar tão bem as coisas. Então Sui o lembra que os óculos dele estão em sua testa, e em seguida apresenta seu parceiro ao Taio e diz estar com Hinagiku, uma unidade de inteligência operada pelo governo, portanto os dois são espiões dessa organização, e a missão deles é neutralizar aquele laboratório. Nisso Taio nota que já ouviu falar de Hinagiku, e ao contrário da família Osakura, eles são espiões de elite que de fato operam dentro do conforme da lei. E voltando à missão, Uga rastreia no local o espaço de aproximadamente 5 pessoas, e além disso eles sentem o cheiro de cartuchos de paralelo, que estão amarrados em algum lugar. Nisso Sui segue o seu caminho, e Uga por sua vez chama Taio para eles fazerem a missão juntos, e diz que quer receber um autógrafo depois. E quanto ao Taio, ele se sente seguro em ir com os dois, afinal, eles o salvaram até pouco tempo atrás. Isso mostra que os dois ao menos não são seus inimigos. E seguindo mais adiante, Taio imobiliza outros 2 seguranças, deixando Uga novamente impressionado, porém Taio continua focado apenas no cumprimento de sua missão, que no caso é tirar Nanao daquele lugar antes que ele seja visto por alguém no laboratório. E ao chegarem até o último laboratório, Taio encontra o seu irmão caído no chão, mas nota que ele só está dormindo. Nisso, Uga tenta atacá-lo, porém Taio o impede. Então, Uga explica que a missão deles é justamente matar Nanao, afinal o objetivo dos dois ali é neutralizar aquele laboratório por completo. E além do mais, Sui diz que ouviu a conversa dos dois, e por conta disso, eles usaram para chegar até Nanao, pois isso tornaria tudo ainda mais fácil, já que o garoto sabia onde encontrar o alvo. Nisso, Sui afirma que Nanao se tornou uma ameaça após ingerir aquela bomba, portanto, eles devem eliminá-lo junto com a toxina, pelo bem da segurança nacional. Em outras palavras, Sui diz que eles só conseguirão cumprir a sua missão após matarem Nanao. Nisso, Tai se coloca à frente dele e diz que os dois precisarão matá-lo antes de tudo, caso os dois queiram dar continuidade com aquilo. Então Sui rapidamente imobiliza ele e destrói sua arma, derrubando Tai no chão imediatamente. E ele explica ao garoto que ele agiu de forma muito imprudente ao abaixar a sua guarda para 2 pessoas que ele acabou de conhecer. Afinal, o correto seria Taio ter atirado neles primeiro, mas ao invés disso ele decidiu esperar para ver o que eles fariam. Dito tudo isso, Sui vai em direção ao Nanao e promete matá-lo de forma indolor. Porém, Taio novamente o pede para não fazer isso, mas Sui afirma que ele não conseguirá nada apenas lhe pedindo para parar, pois além disso ser inútil, também soa como algo muito patético. E antes de disparar o seu ataque, Sui é interrompido pelo próprio Nanao, que diz que já conseguiu terminar de desintoxicar Sodoma. E além disso, ele mostra um teste de contato, onde prova que seu suor realmente não está contaminado com
com nenhum veneno bacteriano. Dito isso, Nanao pede para Sui ao menos deixá-lo cuidar dos ferimentos de Taio, caso ainda pretenda matá-lo. Porém, Sui diz que não precisará fazer mais nada com ele, afinal, ele já não apresenta mais nenhum risco para ninguém, e por isso a missão dele já está completa. E antes de ir embora, Sui entrega uma pomada para Nanao e explica que ele poderá tratar os ferimentos de Taio caso haja rápido. No entanto, ele pergunta ao Nanao se a família Yozakura realmente precisa dele, pois se esse for todo o poder de Taio, o melhor seria deixá-lo morrer mesmo. E no dia seguinte, o garoto é pendurado no teto por Kyochiro, e ele explica que viu um artigo em uma revista sobre o que aconteceu com Taio, portanto aquilo é uma punição pela derrota que o garoto sofreu em sua última batalha, pois isso fez com que a reputação da família Yozakura fosse por água abaixo. Porém, Taio afirma que Kyochiro também tem participação na má reputação deles, mas ele desconversa, dizendo que isso não importa, afinal, Taio poderia ter deixado Nanao morrer caso fizesse um movimento em falso. Então Kyochiro diz a ele que Taio deve estar pronto para matar pessoas caso precise fazer isso, porém Mutsumi vai até ele e o manda se desculpar com Taio. Em seguida, ela tira a mordaça da boca dele. Nisso, Taio diz que o irmão dela está certo, afinal ele acabou manchando o nome da família Yozakura, e além disso, Nanao quase acabou sendo morto por causa dele. Porém, Nanao diz que ele está errado, e o lembra que foi graças a ele que ele saiu vivo daquele laboratório, mas Taio afirma que ele não pôde fazer nada, pois era fraco demais para enfrentar os inimigos. Nisso, Kyochiro vai até ele e diz que a família Yozakura não será abalada pela simples bagunça que ele fez. Mas se mesmo assim o garoto ainda deseja assumir a responsabilidade pelo seu erro, Kyochiro diz que ele pode resolver as coisas apenas de um jeito. No caso, Taio precisará encontrar Hinageku e os destruir, pois só assim ele poderá restaurar o nome da família. E após isso, ele vai até o mesmo metrô que Sui para seguir ele, porém ele logo é descoberto, e Sui deduz que o garoto esteja ali para se vingar do que ocorreu no outro dia. E ao ouvir isso, Taio tenta desconversar, mas se lembra do que conversou com Kyochiro, onde ele o mandava acabar com Hinageku para que assim ele pudesse redimir nos seus erros. E como Hinageku é uma organização de espiões, a melhor forma de conseguir vencê-los seria roubando as informações dele, e para isso ele deverá dar um jeito de espionar o espião sem ser visto. E então Taio explica ao Sui que apenas reconheceu a sua inexperiência, e exatamente por isso ele pretendia o seguir, para aprender com ele as coisas que precisa melhorar. Nisso, Sui diz que nunca viu um espião dizer que está seguindo alguém, portanto ele encara isso como uma baita novidade, mas diz que o garoto está livre para fazer o que bem entender. No entanto, Sui usa a habilidade Caminhando sobre Flores para tentar despistar Taio, e ele por sua vez se lembra que Kyochiro havia lhe falado sobre essa habilidade que Sui costuma usar para se infiltrar em qualquer lugar, porém ele também usa em batalhas, devido à sua excelente serventia em acertar seus inimigos de surpresa, como foi o caso da última luta que ele teve com Taio. E durante a perseguição, Sui rasga a roupa do garoto para conseguir despistá-lo imediatamente, então ele é preso por policiais. E ao passar dos dias, Taio continua vigiando constantemente, porém Sui também se mantém em alerta e segue notando todas as suas investidas. E além de notar, ele também rasga toda a roupa de Taio, fazendo ele passar vergonha. E em um dia desses, Taio segue até o fim de uma tarde, e Yoga elogia a determinação do garoto, mas Sui novamente destrói as roupas de Taio. Mas ao notar que ele não conseguiu destruir as roupas por completo, Oga zoa o seu amigo, que por sua vez se estressa e deixa todo mundo pelado. Enquanto isso, Nanao volta para casa e pergunta por Taio, e Kyochiro diz que ele foi derrotado pelo Hinageku mais uma vez, e foi deixado apagado na porta de casa. Nisso, Nanao pergunta se ele deixou Taio em seu quarto, e Kyochiro simplesmente diz que não, afinal ele estava sendo usado de tábua de corte. Então Nanao vai até o garoto, e quando Taio acorda, ele dá um sorriso amarelo, dizendo que foi derrotado novamente. Nisso, Nanao diz que ele está se esforçando muito, e Taio se lembra da situação que ele passou naquele outro dia, quando foi derrotado e quase o deixou morrer. Portanto, ele sente que precisa mudar, afinal ninguém iria aceitá-lo caso ele seja tão fraco. Porém, Nanao diz que ele está errado, pois Taio é capaz de fazer coisas que ninguém consegue prever, e isso definitivamente não é característica de uma pessoa fraca. E quando o Kyochiro, ele diz que Taio aparentemente curte ser despido, então Nanao o joga para longe e o manda parar de falar coisas que façam Taio parecer um pervertido. E na noite do próximo dia, Taio passa o dia inteiro seguindo Sui, que por sua vez vai até um cemitério polir uma lápide misteriosa. Nisso, Sui admira a persistência do garoto em segui-lo, e em respeito a isso, ele saca a sua espada e diz que irá lhe dar um último golpe de misericórdia. Afinal, para ele, Taio jamais será capaz de derrotá-lo, portanto ele acabará com o garoto para impedir que ele perca mais tempo com isso. Mas quando Sui tenta atacá-lo, Taio consegue prever o ataque a tempo de se defender, pois o seu corpo já se acostumou, devido a todas as outras vezes que ele foi atingido. Nisso, Sui finalmente nota o porquê dos Yozakura terem aceitado o garoto em sua família, e pede para o seu amigo cuidar dos ferimentos de Taio. Yoga, por sua vez, volta a elogiar o garoto, dizendo que ele foi capaz de desviar de um ataque de Sui. Porém, Sui explica que, na verdade, Taio não foi capaz de desviar, no caso ele apenas percebeu quais são os seus hábitos, e com isso ele deduziu de onde o golpe viria. Mas ainda assim, ele acredita que o garoto tem muito potencial, portanto a sua visão sobre Taio mudou para melhor. Depois disso, o artigo que falava sobre a derrota da família Yozakura já havia caído no esquecimento. No entanto, outra fama nem um pouco legal caiu sobre as costas de Taio. No caso, ele passou a ser conhecido como espião pervertido, devido a todas as vezes que Sui tirou sua roupa e ele saiu correndo pelado. Enquanto isso, uma multidão vibra durante a festa de Kuroyori, e já o grupo que está à procura desse político, eles falham novamente ao tentar capturá-lo. Afinal, a vigilância de Yoshimasa em cima deles é muito forte.
forte. Porém, Rin se sente confiante e diz que tem um plano de backup para colocar em prática. Enquanto isso, Taiyo caminha com Mutsumi, pois ela pediu para ele ajudá-la com uma tarefa. No entanto, ele estranha o fato deles estarem levando tantas coisas. Nisso, eles se encontram com Sui sentado em um banco público. Ao ver que Mutsumi o conhece, Taiyo fica surpreso, porém ela diz que eles já são amigos há um tempo, mas ainda assim, ela deixa claro que ainda está brava com o incidente envolvendo Taiyo e Nanao. E Su, por sua vez, explica que estava apenas cumprindo seu dever, portanto, ele não sente que teve culpa nisso. E então ele decide seguir seu caminho, pois o líder de Hinagiko está esperando por eles. Nisso tudo se dirige ao café Hinagiko, o que deixa Taiyo ainda mais perdido e sem entender qual exatamente é a missão que eles devem fazer. Nisso, Sui aproveita e pede por 3 Hinagiko Ultra Hiper Mega Deluxe. E ao ouvir esse nome completamente cringe, Taiyo deduz que Sui esteja brincando com a cara deles, porém o atendente de fato começa a preparar as bebidas, deixando claro que elas realmente existem, mas de repente ele aperta um botão que abre um abismo no chão, que os derruba a 300 metros. Nisso, Sui explica que esse é o nível mais baixo do local e eles só podem ter acesso a esse lugar por fazerem parte da unidade de inteligência, que por sua vez trabalha para o governo atuando nos bastidores. E ao notar que eles ainda terão tempo até chegarem no escritório do chefe, Sui sugere que Mutsumi aproveite para beber o seu café com leite antes que esfrie. E quanto ao Taiyo, ele fica levemente enciumado ao ver ele agarrado com Mutsumi daquele jeito, porém Sui explica que aquele lugar é muito perigoso, portanto ele deve protegê-la. E logo ao dizer isso, eles são surpreendidos com disparos de flechas automáticas, que servem tanto como método de segurança como também para treinamento. Afinal, se eles se distraírem, eles chegarão ao final do túnel com uma forma de carne moída, e após passarem por um mini inferno na Terra, eles conseguem chegar a salvos. Porém, quando o Taiyo se levanta achando que tudo tinha acabado, uma bola de metal gigante começa a cair em sua direção, porém ele é salvo pela líder do bando Hinagiko, que ao ver o quão fraco o Taiyo é, ela se questiona se ele realmente está apto para proteger Mutsumi. Nisso, eles seguem para a reunião. Então Mutsumi apresenta aquela garota como Rin, uma ex-colega de classe de Kyoichiro, cuja sua principal característica é dar festa de chá como a que eles estão tendo agora. E ao ver isso, Taiyo deduz que a missão que eles deveriam fazer era justamente essa festa de chá, afinal a mochila que eles carregavam está cheia apenas de coisas doces. E quanto a Rin, ela se estressa ao ver o nome de Kyoichiro e pede para eles não citarem ele novamente, pois irá interferir no gosto do seu bolo. Nisso, Mutsumi explica que Rin e Kyoichiro são como água e óleo, pois eles não se misturam. Porém, a única característica que os dois têm em comum é essa agitação em relação a Mutsumi, mas Rin diz que quer apenas que Mutsumi se case logo com algum cara, apenas para ela ficar livre das garras de Kyoichiro. No entanto, ela acredita que Taiyo não dará conta do recado, afinal, ela ficou sabendo dele por Sui, que fez questão de não passar uma boa impressão dele para ela. Mas ao ouvir os insultos que ela atribui a ele, Sui afirma que não costuma tratar as pessoas dessa forma tão vulgar, pois é apenas a Rin quem tem esse costume. E no caso, Sui deixa claro que apenas descreveu Taiyo como um péssimo espião, porém Mutsumi nega tudo isso e diz que a alma de Taiyo é tão forte quanto a de Kyoichiro. Nisso, Rin dá um voto de confiança nela, e de repente, a reunião é interrompida por Kyoichiro, que chega sutilmente ao local derrubando a parede. Então, ele manda os Hinagiko devolverem Mutsumi, caso contrário, eles terão graves problemas. Nisso, Rin vai em direção a ele, o chamando de pervertido, e manda ele dar o fora dali, pois ele está interrompendo a sua festa de chá. Mas ao ouvir isso, Kyoichiro se recusa a deixar o local e afirma que a sua irmã será corrompida apenas por estar ao lado de uma gorila vulgar como Rin. Nisso, ele tenta jogar os seus fios contra ela, mas Rin os intercepta com apenas um soco e diz que ele jamais conseguirá cortá-la com esses fios de baixa qualidade. E quanto ao Kyoichiro, ele se questiona de como fará para massacrar e embalar o corpo de Rin. E ao dizer isso, ela parte para cima dele novamente, o que faz com que o edifício comece a apresentar problemas técnicos. Nisso, todos do prédio são instruídos a deixar o local o mais rápido possível. E ao ver esse tipo de confusão acontecendo novamente, Mutsumi se lamenta e se questiona do porquê as coisas sempre acabam assim. Nisso, Sui decide ir parar aquele confronto e pede para Taiyo e Mutsumi irem para a saída de emergência. Mas ao ouvir isso, Mutsumi tenta impedi-lo por achar que ele pode acabar sofrendo graves consequências. Porém, o garoto continua com seu plano, mas acaba sendo jogado para longe pelos fios de Kyoichiro. Em seguida, Mutsumi entra no meio dos dois, mas como o soco dele já estava quase se encontrando, os dois não conseguem parar o ataque. Mas nisso, Taiyo abaixa a cabeça de Mutsumi e recebe os golpes no lugar dela, tendo seu Windows rapidamente reiniciado. Nisso, os dois começam a se apavorar, suplicando pelo perdão dela, e Rin percebe que Taiyo é mais durão do que ela imaginava. E Mutsumi, por sua vez, fala que é por isso que ele é o seu marido. Nisso, Rin pede para falar com Taiyo, e após ele acordar, o garoto recebe a missão de se disfarçar e investigar um político. No caso, o político dançarino, conhecido como Yoshimasa Kuroyoki, e ele, por sua vez, se apresenta como a solução de todos os problemas do Japão. Porém, Rin afirma que a aparência dele desmente a imagem de que ele seria o político com mais impulso no momento. No entanto, suas conquistas têm um vasto histórico de derramamento de sangue. Afinal, ele tem grandes espiões como seu braço direito, e com eles, Yoshimasa consegue usar de subornos, assassinatos e muito mais para garantir a sua ascensão no meio político. E no momento, Rin diz que ele está prestes a dar um grande passo antes das próximas eleições gerais. Afinal, ele se manteve agindo habilmente
normalmente, longe de qualquer suspeita. Porém, os Hinagiko confiscaram uma bomba em miniatura, em um caso não relacionado com os políticos, e a bomba em questão não deixa nenhum rastro, portanto, o uso dela é obrigatório para assassinatos no exterior. E embora eles tenham prendido o contrabandista da bomba, ele não pôde ver o rosto do seu cliente, porém, Rin diz ter uma pista, pois o contrabandista se lembrava que o seu cliente usava roupas brilhantes e um óculos em formato de coração, muito similar ao político Yoshimasa, porém, Rin diz que essa simples evidência ainda não é o suficiente para conseguirem um mandato contra ele, portanto, eles devem obter mais informações sobre o seu plano de bombardeio. Nisso, Taiyo pergunta o porquê dela ter confiado a missão de investigá-lo a ele, e Rin explica que Yoshimasa já está ciente quanto ao grupo Hinagiko, portanto, usar um desconhecido como Taiyo será o plano perfeito, e para deixá-lo ainda mais irreconhecível, Sui o disfarça de mulher, e Rin explica que eles precisam fazer isso, pois o partido de Yoshimasa está contratando mulheres de cabelo preto e cílios longos para ajudá-los. Então Rin o manda arrancar informações de Yoshimasa, custe o que custar, afinal, há vidas em cima de seus ombros agora. Mas ao chegar no local, Taiyo não consegue acreditar no que tá rolando e pede pra ir pra casa. Nisso, um grupo de manifestantes contrários às ações do político aparecem no meio da festa, o chamando de tirano, e no meio da confusão, as caixas de som caem em cima de Yoshimasa, o qual se sacrifica para defender um deles. Nisso, ele aproveita essa oportunidade e consegue convertê-los para o seu lado apenas com o poder da lábia. Em seguida, ele é levado de ambulância para tratar seus ferimentos, mas já no caminho, ele revela que na verdade não estava nem machucado, e parabeniza o seu assistente Red por ter cronometrado o equipamento para cair no exato momento. E ouvir a reação dos internautas em relação à sua festa, Yoshimasa nota que tudo está indo muito bem. Nisso, ele pede para os seus assistentes mandarem as imagens para as redes comerciais, pois isso irá aumentar ainda mais a sua popularidade, fazendo com que o auge daquele país passe para as suas mãos. Enquanto isso, Taiyo se mantém escondido, e ouvindo toda a conversa, e garante que irá expor os seus planos, custe o que custar. Para tentar procurar por mais informações sobre os seus planos, Taiyo simplesmente fica no zero. Enquanto isso, a popularidade de Yoshimasa continuava decolando, e já o Taiyo, ele seguia sem nenhuma informação contundente sobre os crimes do político, até que de repente, ele presta atenção nos passos de dança do grupo, e nota que é um código Morse em cada movimento, e com isso, Taiyo descobre que eles irão fazer uma última checagem do ataque terrorista que cometerão. E ao chegar o dia, Taiyo continua analisando o movimento dele, e descobre que o plano de Yoshimasa é eliminar o vice-primeiro-ministro junto com os inimigos que se reunirão na próxima semana, colocando uma bomba embaixo do palco deles. Ao tentar acionar a bomba, ela explode dentro de uma fonte pública, pois Taiyo conseguiu tirá-la do palco a tempo. Nisso, Yoshimasa aponta uma arma para ele e diz que ainda tem uma outra bomba. Nisso, ele dispara contra a cabeça de Taiyo e aciona outra bomba, porém Taiyo volta a ficar de pé, pois estava com o equipamento que o protegeu. Então Yoshimasa e seus capangas voltam a mirar suas armas na direção de Taiyo, mas Sui aparece bem na hora, destruindo o armamento de todo o bando. Nisso, os assistentes dele o abandonam, e em seguida Sui coloca Taiyo em mais uma missão. No caso, ele deverá acompanhar o político até a sede de Hinagiko e entregá-la ao chefe, e no caminho o político começa a falar do passado de Taiyo, como se o conhecesse, e deixa claro que o suposto acidente que tirou a vida de sua família não foi bem um acidente. Nisso ele descreve tudo o que ocorreu naquele dia, e diz que Taiyo junto com a família estavam viajando de carro em um dia chuvoso, até que de repente eles caíram de um penhasco, e nesse acidente apenas Taiyo Asano sobreviveu, o que de início pode ser considerado um feito milagroso, porém Yoshimasa afirma que alguns milagres só podem ser causados pelo homem. Nisso Taiyo aponta a arma para ele e pergunta o que mais ele sabe sobre a sua família. E ao ser indagado de forma direta, Yoshimasa opta por não responder a pergunta de Taiyo, mas como um veterano do submundo, ele afirma que aquele mundo está repleto de verdades ocultas, e de repente Shinzo liga para ele e pede para Taiyo assistir a um vídeo urgentemente, e o vídeo em questão mostra o vice-primeiro-ministro sendo gravado ao vivo após ter sido raptado. Nisso Shinzo explica que algum intruso se passou por ele enquanto o ministro era sequestrado, portanto Shinzo acredita que ele era o alvo de Yoshimasa desde o princípio, então ele manda Taiyo interrogar o Yoshimasa imediatamente para forçá-lo a revelar a localização do vice-primeiro-ministro. Ao ouvir isso, Yoshimasa decide agir mais rápido que o garoto e joga uma bomba no chão do veículo, causando uma enorme explosão. Enquanto isso, Nanao prossegue com alguns experimentos, porém ele acaba explodindo tudo ao seu redor. Então Mutsumi vai até ele ver se seu irmão não se feriu. Nisso ele se desculpa por ter destruído toda a sala, porém Nanao explica que estava muito ansioso e inquieto em relação ao Taiyo e sua missão, pois está preocupado com a possibilidade dele acabar se machucando, e por conta disso, ele decidiu preparar alguma poção para curar qualquer ferimento que Taiyo possa ter ao retornar. E quanto a Mutsumi, ela diz que também está preocupada com a situação de Taiyo, mas ela opta por manter os pés no chão, pois ficar pensando nisso toda hora não ajudará eles com nada. E ao invés disso, ela decide fazer um grande banquete para quando ele voltar para casa, afinal, mesmo que ele volte todo ferido, ele irá se recuperar rapidamente após comer toda aquela comida. Dito isso, Mutsumi se questiona sobre o que os outros estão fazendo agora, então Nanao informa que Kengo está projetando um equipamento de rosto lavável para que Taiyo possa
possa usar caso chegue em casa irreconhecível. Portanto, Kengo já está presumindo que o garoto não voltará para casa nada bem, enquanto a Shion, ela continua em seu quarto destruindo os computadores dos inimigos da família Ozakura. E já o Shinzo Nanao considera um caso perdido, pois o garoto estava tão preocupado com o Taiyo que passou o dia todo escondido. E ao ver tudo isso, Mutsumi fica ainda mais preocupada, afinal, todos estão agindo como se Taiyo não fosse voltar para casa inteiro. Enquanto isso, Kyoichiro e Futaba seguem sem se mover um músculo em relação ao Taiyo, e Futaba acredita que não há necessidade de se preocuparem, pois para ela o garoto sairá bem dessa, enquanto o Kyoichiro, ele diz o completo oposto, fica se questionando do quão horrorosa será a morte que o garoto encontrará. Portanto, ele encara aquela situação como algo divertido e não preocupante. Enquanto ao Taiyo, ele consegue escapar da explosão, nisso ele volta a pensar em tudo que ouviu de Yoshimasa em relação à sua família, quando de repente ele recebe uma ligação de Shinzo. Então ele explica que Yoshimasa conseguiu fugir, deixando ele e a motorista do carro para trás. Nisso Shinzo diz que já esperava que algo do tipo fosse ocorrer e resolveu esconder essa informação de Taiyo de propósito. Ao falar mais sobre Yoshimasa, ele revela que esse sujeito não é apenas um político ocultista, mas sim um espião assim como eles. E o antigo pseudônimo dele era Kurogal, um espião lendário que trabalhava nas sombras ao redor de todo o mundo, porém ele encerrou a sua carreira há 6 anos, forjando a sua própria morte. Nisso Shinzo explica que eles permitiram que Yoshimasa fugisse apenas para segui-lo e por fim conseguiram descobrir o que ele estava fazendo. E quanto ao vice-primeiro-ministro, ele poderá ser encontrado através do GPS que a família Ozakura implantou nele. Dito isso, Shinzo diz que Taiyo pode retornar para a sede. Então o garoto se lembra de quando Yoshimasa lhe disse que aquele mundo é cheio de verdades ocultas e nota que ele realmente estava certo em sua afirmação. Enquanto isso, o político vai até o vice-primeiro-ministro e diz que está ali para os dois conversarem. Nisso, a reportagem na TV começa a transmitir a gravação de Yoshimasa ao público, enquanto comentam sobre o assunto. E quanto ao ministro, ele diz que mesmo achando Yoshimasa muito excêntrico, ele pensava que ele era um político muito comprometido. Portanto, ele afirma estar decepcionado em descobrir que esse político tão respeitável era só um terrorista maluco. E além disso, o ministro deixa claro que fazer esse tipo de manobra não irá mudar o clima político. Porém, Yoshimasa deixa claro que não tem interesses políticos. Em seguida, tira o seu disfarce, revelando ser Kurogal, aquele espião dado como morto por todos. Nisso, ele diz que não falará mais como líder do partido Kuroyori, mas sim como um pai que perdeu o filho. Então ele revela que já infligiu a sua vingança em vários políticos nos bastidores. Porém, o vice-primeiro-ministro é o único que sabe toda essa história. Portanto, ele o manda começar a falar a verdade. Caso contrário, ele promete matá-lo. Nisso, o ministro se recusa a falar qualquer coisa. E antes que Kurogal pudesse puxar o gatilho, a transmissão é cortada repentinamente, pois Taiyo atira contra o político para impedir a sua ação e ordena que ele deixe o primeiro-ministro ir embora. Porém, Kurogal afirma que o garoto não é capaz de atingi-lo, pois o disparo de sua pistola elétrica não é capaz de alcançá-lo. Dito isso, ele atira em Taiyo, que por sua vez se lembra de uma dica de Futaba, onde ela o aconselhava a partir para cima do seu adversário assim que ele o atacar, pois esse é o sinal inicial de que a luta já começou com tudo. E ao conseguir imobilizar o inimigo, Taiyo sente que está no controle da situação. Porém, Yoshimasa consegue quebrar o seu ataque, pois já estudou muito o estilo de luta em Ozakura, e para seguir nessa mesma pegada, ele decide usar os fios de aço dos Ozakura contra o próprio Taiyo. Nisso, ele nota que o garoto está com uma expressão de dúvida no rosto, e deduz que Taiyo esteja se indagando de como Yoshimasa é capaz de saber tanto sobre ele. Então ele explica ao garoto que a sua maior habilidade é a de lidar com informações. Afinal, para um espião, isso é algo muito importante, mas ainda assim Yoshimasa diz que é necessário que o espião saiba explorar as informações que adquire. Nisso, Taiyo pergunta o porquê de um espião como ele querer ascender uma carreira política, e ele responde de forma imediata que quer apenas se vingar. E para contextualizar essa história, Yoshimasa explica que sempre foi valorizado no meio político devido às suas capacidades de lidar com informações, até que um determinado dia ele volta para casa e ao se encontrar com a sua filha vestido daquele jeito excêntrico, a garota dá risada e diz que o excesso de trabalho deve estar afetando a cabeça dele. Afinal, depois que a esposa dele morreu, Kurogawa passou a fazer viagens de negócio muito mais vezes, e ainda naquela noite, a casa deles é destruída por uma explosão com uma bomba. Nisso, a filha de Kurogawa acaba morrendo nesse incidente, e Kurogawa explica que após ser descartado, o meio político resolveu acabar com ele e sua família, mas por ter sobrevivido, ele resolveu fingir que morreu para em seguida entrar no meio político disfarçado e conseguir concretizar a sua vingança. Então ele se dirige até o vice-primeiro-ministro para eliminar o seu último alvo que ainda estava de pé. Porém, Taiyo novamente tenta interceptá-lo, mas é impedido pelos assistentes de Kurogawa. Nisso, ele faz uma proposta ao garoto, dizendo que se Taiyo recuar por vontade própria, ele irá falar mais sobre a sua família. Porém, Taiyo diz que não precisa de informação alguma dele, e caso realmente haja algumas verdades ocultas em relação ao acidente com seus pais, Taiyo gostará de descobrir apenas a verdade sobre esse incidente. E no meio da conversa, Sui aparece por lá, abrindo um buraco nos pés dos assistentes de Yoshimasa. Feito isso, ele pede para Taiyo concentrar-se apenas em prender o político e resgatar o ministro. Nisso, Taiyo parte para cima de Yoshimasa, que por sua vez se defende e nota que o garoto está o atacando com uma lâmina projetada
por Shinzo, que pode carregar veneno em sua cavidade. Dito isso, ele faz com que Taiyo se esfaqueie com a sua própria arma e o joga para longe. Nisso, o ministro se questiona se ele realmente pretende matar as pessoas. Yoshimasa afirma que esse é algo comum se acontecer, afinal, todos morrem, assim como a sua filha. Enquanto isso, Sui continua sua luta contra os assistentes de Yoshimasa, e após os três descreverem suas habilidades, Sui nota que eles são realmente muito arrogantes por fazerem isso, então ele decide mostrar um pouco das suas habilidades também, e começa com a técnica Andando em Flores, que o permite andar de uma forma rápida e silenciosa por qualquer lugar. E embora essa seja uma técnica básica, Sui afirma que se combinada com uma habilidade com a espada, ela pode ser extremamente eficaz. Então, três inimigos combinam suas habilidades e jogam uma bola de energia na direção de Sui, que por sua vez a atravessa sem muita dificuldade. Em seguida, acaba com os três assistentes de uma vez só. Então ele se lembra de Taiyo e decide ir ajudar logo. Mas antes de conseguir deixar o local, Sui golpeia o vento e diz ter sentido uma presença próxima, embora o local ainda esteja vazio. Enquanto isso, Yoshimasa diz ao Taiyo que ele deveria entendê-lo, já que ele também tem a dor de perder a sua família. Isso Taiyo afirma que o entende, afinal, ele passou todo esse tempo se remoendo pelas mortes de seus pais. No entanto, ao conhecer Mutsumi, ele aprendeu que a realidade não precisa ser necessariamente aceita, afinal, há coisas que eles não são capazes de mudar. Dito isso, ele parte ao ataque novamente. E quanto a Yoshimasa, ele se sente tranquilo com aquela nova investida, pois ele já conhece as 9 técnicas que o garoto pode utilizar. Mas, exatamente nesse momento, Taiyo surpreende ao mostrar uma nova técnica, no caso, é andando sobre as flores, do estilo Hinageko. Nisso, Taiyo se lembra de quando Yoshiro lhe ensinou sobre o modo de agir de alguns espiões, que por terem todos os dados em seus alvos, sentem que já podem os dominar, e por isso não conseguem reagir com precisão após serem surpreendidos por algo novo. Nisso, Taiyo consegue usar os fios de aço para prender Kurogawa, e aproveita para desarmá-lo e passa a utilizar-se de movimentos atípicos, do qual Kurogawa não estava acostumado, e assim Taiyo finalmente consegue mobilizá-lo por completo, e Kurogawa, por sua vez, diz não se importar muito com a situação atual, afinal, ele já estava decidido a desistir de tudo, e analisando o comportamento de Taiyo, ele nota que o garoto seguiu por um caminho diferente, pois mesmo tendo perdido a sua família, ele se recusou a desistir, e por respeito à resiliência dele, Kurogawa decide contar tudo o que sabe, mas antes ele recebe um tiro na garganta, que vem de algum lugar desconhecido, então Sui vai até ele, explica que algum assassino deve ter matado Kurogawa para silenciá-lo, e ao fim daquele dia, Taiyo segue um mapa entregue por Kurogawa, que o leva até uma árvore onde a sua filha está enterrada, e ele pede para que o garoto leve alguns lírios brancos e coloque no túmulo de sua filha, pois essa é a flor favorita dela. E além disso, Kurogawa diz na carta que Taiyo deve pegar o que procura em um buraco na árvore, e feito isso, ele retorna para a sede, e é recebido por todos, que ficam aliviados em ver que ele voltou são e salvo. E após finalizarem a missão, todos voltam para a base Hinageko, então a chefe entrega uma montanha de comida para Taiyo, que logo se questiona o que é aquilo. Nisso, Sui explica que se trata de uma panela quente Hinageko, que no caso é um evento especial que a chefe organiza para agradecer os seus subordinados, lhes dando uma refeição preparada pelas suas próprias mãos. E no meio do evento, eles são surpreendidos por Kyochiro, que aparece no local sem ser convidado. Nisso, a chefe o manda ir embora, e ele, por sua vez, prontamente se dispõe a deixar o local. Mas antes de sair, Kyochiro decide levar algumas garrafas de bebida do local, enquanto a chefe, ela abre uma exceção para ele, apenas para fazer ele ir embora logo. Enquanto isso, Sui dá continuidade ao evento e usa sua espada para cortar a carne dos animais à sua frente. E com tudo pronto, Taiyo prepara um prato para Mutsumi e o entrega, porém Kyochiro entra no meio deles para impedir isso e diz que ele ainda não tem autorização para dar comida para Mutsumi. E ao ver isso, a chefe dá uma bronca nele, dizendo que Kyochiro deve parar de ser tão intrometido no relacionamento de sua irmã, e nisso os dois começam a brigar tacando comida um no outro. E mesmo com a encrenca estando armada, Oga decide ir até a panela para pegar mais carne, mas logo acaba sendo atingido com uma das comidas voadoras. Então Sui usa a habilidade de caminhar sobre flores para pegar os pratos sem ser atingido, e feito isso, o garoto sugere que Taiyo tome cuidado ao tentar imitar essa habilidade, afinal, um amador como ele pode acabar se machucando. E após a refeição, Taiyo pega o objeto que ele encontrou ao seguir o mapa do político extravagante, e fica ansioso para abrir aquela pequena caixa, pois ela contém informações sobre o incidente que a sua família sofreu, e de repente, Mutsumi vai até ele com uma lanterna no rosto, lhe dando um baita susto. Nisso, ela nota o garoto com aquela caixa misteriosa e questiona se ele irá abrir agora, e Taiyo diz que está com medo de fazer isso, pois ele sente que tudo irá mudar depois que ele descobrir o que há naquela caixa, pois se ele descobrir que Kurogawa era o assassino de sua família, Taiyo poderia acabar virando um assassino também, portanto ele acredita que se abrir a caixa, ele pode acabar virando uma pessoa igual ao Kurogawa. E ao ver o garoto visivelmente abalado, Mutsumi lhe dá um beijo na bochecha para tentar confortá-lo, e diz que independente das circunstâncias, Taiyo continuará sendo ele, por a sua essência imutável, mas além disso, ela afirma que ficará ao lado dele mesmo se ele acabar mudando. Isso, Taiyo derruba a caixa por acidente, e então uma bolinha de gold sai de dentro dela, deixando os dois confusos. Em seguida, Kyochiro vai até os dois e explica que aquele item usa um método de gravação de dados ópticos que os armazena nesse tipo de bolha de ar com um laser, e embora as opções para extrair os dados da bolha sejam limitados, ainda assim é possível extraí-los. E ele tem a ideia de gravar as últimas palavras de Taiyo nessa mesma bolha, porém Ryu impede de fazer qualquer coisa, e diz que ele não deve perder a cabeça por causa de um simples
beijo entre o garoto e Mutsumi, enquanto os dois eles aproveitam para fugir do local. Ao chegar em casa, Taiyo sente seu corpo mais pesado e logo nota Ayaka em cima de seus ombros. Nisso ele pede para ela o deixar, mas Ayaka explica que está recarregando as energias dele. E além disso, a garota afirma que está ali para proteger ele e Mutsumi de assassinos. Então Mutsumi explica para ele que contratou a garota como residente. Dito isso, ela chama Ayaka para ensiná-la a fazer um chá, porém Taiyo continua resistindo contra essa ideia, pois acredita que colocar um espião externo em casa não é uma boa ideia, e Mutsumi diz que ficará tudo bem, afinal, eles estão falando de Ayaka. E de repente, a garota fala sobre a última operação dele, e em seguida pega a bolha de unidade óptica de Taiyo, e nisso Shion a analisa superficialmente, e diz que a bolha está um pouco velha, portanto, vai demorar um pouco para conseguir estudá-la por completo. E quanto ao Taiyo, ele estranha o fato de Ayaka saber tanto sobre ele, mas além disso, ela também diz que ficou sabendo sobre terem aumentado a recompensa que ofereceram pela cabeça dele. E Ayaka, por sua vez, demonstra estar gostando de ver todas essas intenções hostis caindo em cima dos ombros de Taiyo, e afirma que logo mais ele será reduzido a um mero pedaço de carne. Dito isso, ela aconselha ele a se proteger caso queira preservar a sua felicidade conjugal, e para ajudá-lo, Ayaka decide assassiná-lo regularmente, pois assim Taiyo criará um instinto contra assassinos. E ao notar o quão louca a garota é, ele volta a indagar Mutsumi sobre a ideia de mantê-la na casa, e ela afirma que deixará as coisas como estão, afinal, isso é para o próprio bem dele. Ao finalizar o dia, Taiyo se sente exausto e decide tomar um banho para ir dormir, mas antes, Mutsumi lhe oferece um chá e Taiyo promete tomar o chá antes de ir dormir. E no meio de seu banho, ele é abordado por Ayaka, que o manda prestar mais atenção, afinal, mesmo em seu banho, ele pode ser surpreendido pelo inimigo. Nisso, Taiyo a manda parar com aquilo, porém ela continua mesmo assim e tenta atacá-lo com veneno, mas ao invés de atingi-lo, ela acaba levando um choque com a armadilha elétrica do banheiro. E ao vê-lo em perigo, ele tenta ajudá-la, mas Ayaka manda ele ficar longe, pois se ele for eletrocutado também ficará imóvel como ela. Portanto, Ayaka pede para ele não se envolver nisso, porém ele insiste em tentar ajudá-la e destrói a parede que guarda a principal fonte de energia. Ao desarmar a armadilha elétrica, ele cai sobre Ayaka e diz que ela deve tomar mais cuidado com os treinos que ela for aplicar a ele, afinal, isso que ela fez foi muito arriscado. E no meio disso tudo, Kyoichiro vai até o local e repreende a atitude de Taiyo em ficar em cima dela daquele jeito. Nisso, Taiyo tenta se explicar, mas Kyoichiro lhe apresenta um instrumento de tortura feito pela família Ozakura no período Edo, chamado de estômago splitter. E ao ver isso, Taiyo decide começar a correr imediatamente, mas Kyoichiro começa a seguir ele. E ao cair à tarde, Taiyo se prepara para uma missão, mas antes Mutsumi vai até ele para lhe entregar o seu celular. E exatamente nessa hora, Kaoru liga para ele, mas Taiyo simplesmente pega o seu celular e o desliga, deixando o local rapidamente. Nisso, Ayaka aparece atrás dela e diz que aquilo é um sinal claro de traição. E ao ouvir essa voz tão repentinamente, Mutsumi toma um susto, e Ayaka continua reclamando da suposta traição de Taiyo, afinal, ele já tem Mutsumi como esposa. Nisso, ela volta a listar alguns outros sinais de que ele está atraindo, como por exemplo, o fato dele sempre ocultar a sua localização, e além de sair sozinho sem dar nenhum motivo. Dito isso, Ayaka sugere que a Mutsumi termine o relacionamento o quanto antes, e no dia seguinte, ela sai para passear com Taiyo e diz que ele vem trabalhando e correndo feito um louco. Portanto, ela afirma estar feliz por poder passar aquele momento com ele sem toda essa agitação. E Taiyo, por sua vez, nota que Golias também está muito feliz, pois está passeando ao lado de Mutsumi, então ela explica que ele se recusa a passear com qualquer outra pessoa, afinal, ele é um cão-lobo, que no caso, é uma raça especial produzida através de repetidas modificações desde o meado do período Edo. E no meio da conversa, Golias fica ainda maior. Nisso, Mutsumi informa que ele é de uma raça de elite, por isso ostenta um corpo durável, e de acordo com os registros de sua espécie, ele já serve a família Ozakura desde a geração da sua tataravó. Nisso, ela sobe em Golias e pede para ele fazer o mesmo. Porém, antes de Taiyo sequer tentar fazer isso, Golias o joga para longe. E embora Taiyo se sinta excluído, ele fica aliviado ao ver a lealdade do servo de Mutsumi. E então ela entrega uma coleira para ele segurar. Em seguida, Golias começa a correr rapidamente, arrastando Taiyo pela coleira. E ao fim da corrida, o garoto permanece apagado no chão. Nisso, algumas crianças vão até Golias, impressionadas com o animal, e de repente, o balão de uma das crianças explode com uma bomba implantada. Então Golias se põe na frente para proteger Mutsumi, porém Taiyo consegue chegar a tempo e proteger os dois. E ao ver ele todo machucado, Mutsumi se irrita e busca pelo culpado por aquela explosão. Nisso, Golias fareja o resto do detonador, que estava preso no balão, e começa a correr para algum lugar específico. E então Taiyo pergunta para onde ele está indo, e Mutsumi explica que ao analisar o resto do detonador, eles podem encontrar o transmissor com a ajuda do equipamento de Shion. Nisso, a responsável por acionar a bomba fica ainda mais feliz, pois terá o privilégio de encontrar a família Ozakura ainda viva. Enquanto a Mutsumi, ela analisa a forma como o plano do assassino foi montado e afirma que ele é um completo amador. Eu veria sua assassina a chama de arrogante e diz que ela é líder da família apenas no título. E a Mutsumi, por sua vez, diz que ele está certo em pensar assim, afinal, ela de fato é uma líder que não possui poderes próprios. No entanto, ela afirma que não deixará ninguém machucar a sua família e ficar impune. Dito isso, Golias finalmente chega no local e acaba com o assassino. E após cuidarem desse assunto, Taiyo nota que já está de tarde, portanto, ele decide voltar para casa. Nisso, Mutsumi pede para Golias dar uma carona aos dois. Dessa vez, ele deixa Taiyo montar em suas costas. No entanto, ao chegar em casa, ele é surpreendido pelas agulhas de Ayaka, que vai até ele chamar de traidor, e em seguida, ela própria que está dizendo ao mostrar uma foto dele com outra garota. Nisso, Kyoichiro parte para cima de Taiyo com outro instrumento de tortura, mas antes que
ele pudesse machucá-la, a garota da foto aparece por lá pessoalmente para se desculpar e se apresenta como Momiji Akikaze, uma das integrantes do Reinageku. Nisso ela explica que está ali para entregar algo a garoto, e Tai por sua vez a lembra que essa era uma entrega secreta e que ninguém deveria ficar sabendo, porém Momiji decidiu fazer as coisas desse jeito para evitar que esses mal-entendidos continuassem. Enquanto o senhor ao lado dela, ele se apresenta como Kaoru, o avô de Momiji, e diz que após muito esforço ele finalmente conseguiu adquirir as raras folhas de chá Dark Sweet, que é o chá favorito de Kyochiro. E além disso, Kaoru diz que Tai foi o responsável por pedir essas folhas de chá para ele, pois ele queria recompensar Kyochiro por sempre cuidar dele. E ao ouvir isso, Ayaka nota que Tai não estava escondendo uma traição de Mutsumi, e ele só não contou isso para ela antes porque Mutsumi certamente iria contar os planos de Tai para Kyochiro. Nisso, ele se desculpa por tê-la deixado tão preocupada, e quanto a Kyochiro, ele estranha o fato de Tai ter feito aquilo por ele, afinal ele sempre o tratou com o máximo de desprezo possível. Então Mutsumi manda se desculpar com o garoto, mas Kyochiro se recusa a fazer isso e afirma que prefere perder a vida do que pedir desculpas a um cara como Taio. E ao voltar para os treinos, Tai é surpreendido com um novo armamento de Futaba, cuja função é melhorar os reflexos dele, o colocando para fugir de seus disparos. E após finalizarem o treino, Futaba concede um momento de descanso ao Taio. Nisso ele vai até Mutsumi para ver o que ela está fazendo. Ele explica que encontrou um álbum enquanto limpava a casa. Eu vou olhar o álbum e ela passa por uma foto que chama a atenção de Taio, que logo pergunta o contexto da foto. Nisso Mutsumi explica que eles tiraram aquela foto quando Nanao passou no exame de licença de espião, pois eles têm a tradição de fazer isso cada vez que Yozakura consegue esse feito. E ao ouvir isso, Taio pergunta do que se trata uma licença de espionagem, e Futaba explica que essa licença é um cartão que o espião recebe para poder oficialmente exercer a espionagem. Nisso ela comenta sobre uma antiga organização feita por espiões, que tinha como objetivo de promover a ajuda mútua, e desde então todos aqueles que passam no exame realizado pela Associação de Espionagem recebem a licença de espião, tornando-se assim membro dela. E após receber a licença, o espião terá acesso a informações e a referência de emprego concedidos pela associação, e além disso, eles também terão direito a benefícios como pensão de espionagem. E quanto aos rankings dos espiões, eles começam a partir da classificação bronze, e caso o espião passe no estágio de promoção, ele passará de bronze para prata, podendo chegar até a classificação ouro, onde há missões mais avançadas e lucrativas. Nisso, Taio diz que também gostaria de fazer o exame de licença, e Futaba, por sua vez, estava pensando e esperando um pouco mais antes de iniciar o exame para ele, mas ao ver que ele está motivado bastante, ela muda de ideia, e de repente, Kyochiro aparece no meio da conversa e diz que também é a favor de deixar Taio fazer o exame, porém ele deixa claro que todos da família passaram logo na primeira tentativa, e por conta disso, ele começa a fazer pressão em Taio, dizendo que ele não pode quebrar esse ciclo. E ao ouvirem o grito de Ayaka, eles vão até o local para ver o que está acontecendo. Nisso, Shion explica que o programa que ela estava codificando acabou falhando, e no caso de Ayaka, ela estava se sentindo culpada, pois ao limpar o quarto de Shion, ela acabou trocando os cabos de energia por engano, o que resultou em toda aquela situação. E de repente, a televisão se liga sozinha e mostra uma garota de vestido branco e cabelos compridos parado no corredor da casa. Nisso, Futaba congela de medo, e daí por sua vez estranha essa reação dela, tendo em vista que Futaba é muito mais forte do que qualquer fantasma. Então Mutsumi explica que os zumbis e outro tipo de monstros podem ser eliminados à força, e por isso não assustam tanto ela. Porém, como o Aiki não funciona contra fantasmas e maldições, Futaba acaba por não conseguir matá-los, o que a deixa ainda mais assustada. Portanto, Mutsumi diz que eles devem esperar até o dia seguinte para ela se recuperar. Nisso, o vento abre a porta repentinamente, deixando Futaba aterrorizada. Então Mutsumi a tranquiliza, dizendo que se trata apenas do vento do lado de fora. Porém, Shion diz que ultimamente está ouvindo muitos barulhos estranhos, mesmo não tendo ninguém por perto. E além disso, ela diz que de vez em quando Gorias começa a encarar a parede do nada. Nisso, Shion assusta Futaba, dizendo que os espíritos que guardam o rancor dos Yozakura devem estar por trás disso. E após isso, Taio nota Mutsumi já cansada de tomar conta dela. Então ele se dispõe a ajudá-la com essa tarefa. E quanto aos outros irmãos, eles notam que precisarão revezar para cuidar da garota. Nisso, Futaba pede para Shion acompanhá-la até o banheiro. E retornar, elas começam a assistir TV. E assim que o teor passa a ser sobre coisas assombradas, Shinzo quebra a TV na hora, que as outras irmãs colocam ela para ver um lindo jardim no celular. Mas logo em seguida, Kengo acaba com tudo ao assustá-la com uma fantasia tenebrosa. Nisso, Shion manda ele parar com aquilo, e conforme vai passando o dia, Futaba continua desconfiada de tudo ao seu redor, incluindo em momentos comuns, como a hora do banho. Ao chegar a hora de dormir, Mutsumi pede para a garota se acalmar, pois Tai ficará de guarda enquanto elas dormem. Porém, o vento volta a assustá-la. Nisso, Mutsumi tira sua cartada final da manga e decide começar a ler o livro favorito de Futaba até ela adormecer. Então ela explica que ele era o mesmo livro que liam para ela quando Mutsumi era criança. Portanto, ela pede para Tai continuar a história, caso ela acabe dormindo no processo. E ao começar a história, ela conta sobre uma era de caos, onde demônios e humanos estavam constantemente em guerra. E ao ouvir o começo da história, Tai já começa a estranhá-la. Nisso, Mutsumi segue com a leitura do livro e diz que um bebê que foi retirado do rio de sangue recebeu o nome de Momotaro por quem o acolheu. Em pouco tempo, Mutsumi acaba pegando no som. Ao notar isso, Futaba volta a se sentir assustada. Então Taio decide tomar a liderança e se dispõe a continuar a leitura para ela. Nisso, ele conta que a idosa responsável
responsável por recolher o bebê tinha a certeza de que Momotaro seria a pessoa que acabaria com a guerra entre os demônios e humanos, portanto ela optou por criá-lo, e após inúmeras novas batalhas e vidas perdidas, Momotaro acaba matando um dos demônios que um dia foi o seu melhor amigo, então ele começa a chorar sutilmente e diz que os humanos não têm escolha, portanto devem apenas continuar seguindo o fluxo da vida. E enquanto segue com a leitora, Taio continua estranhando muito aquela história macabra, porém o Futaba o aplaude e diz que aquela história faz lembrar de quando ela era pequena. Dito isso, ela se desculpa com ele por fazer Taio vê-la naquela situação patética, porém ele demonstra não estar incomodado com nada. Nisso, Futaba comenta que a sua mãe costumava ler esse livro para ela o tempo todo, em uma época em que ela não tinha medo de nada, porém com o falecimento da sua mãe, Futaba passou a temer que os seus outros irmãos também acabassem partindo. Nisso, ela sente um fracasso como filha mais velha da família Osakura, pois ao invés de demonstrar força diante de seus irmãos, ela está tremendo de medo e se sentindo impotente para proteger todos. Então ela revela que usou a desculpa de ter medo de fantasmas para encobrir o seu verdadeiro medo, que seria perder os seus irmãos. E ouvir isso, Taio se identifica com esse sentimento e diz que é isso que o faz querer ser cada vez mais forte, pois assim ele poderá proteger a sua nova família. Nisso, Futaba nota que já está tarde, então ela o manda ir dormir também. Mas antes, ela lhe deseja boa sorte ao fazer o exame de licença. E no dia seguinte, Taio começa a fazer os testes. Já no primeiro teste, ele passa na frente de todo mundo, deixando todos os competidores surpresos. Porém, ao dar uma pausa para o almoço, Taio é vigiado por um dos competidores, que demonstra muito ódio ao vê-lo saindo na frente. Ele também fica surpreso por um cara com a cabeça prêmio estar ali, então ele tenta atacá-lo, mas é impedido por Hoshifuro, que o lembra sobre ser proibida a briga entre os examinandos. Nisso, Taio agradece por tê-lo ajudado, e Hoshifuro diz que está apenas protegendo quem ele ama. Em seguida, o garoto pega uma gota de suor no rosto de Taio e simplesmente dá uma lambida. Ao ver essa cena, Taio afasta Mutsumi de Hoshifuro e aponta uma arma para ele, dizendo que o garoto é um maníaco pervertido. Nisso, Hoshifuro diz que não há necessidade de ter uma arma apontada para sua cabeça, uma vez que Taio já deu um tiro em seu coração. Ao ver quem é o garoto, Mutsumi reconhece na hora e diz que ele é o playboy número 1 do mundo da espionagem, que é conhecido por flertar com qualquer pessoa que aparecer em sua frente, independente do sexo ou idade. Porém, Mutsumi pede para o garoto ao menos não dar em cima do seu esposo. Nisso, Hoshifuro continua sendo estranho e mostra o boneco que ele fez com as roupas e cabelo do Taio. Nisso, a garota do interfone os informa que eles devem retornar ao local dos testes, pois eles logo voltarão à atividade. Então Hoshifuro pega na mão de Taio para ir com ele, e o próximo teste é a fuga da água, que consiste em se desprender das correntes para conseguir escapar de morrer afogado, e Taio por sua vez passa no teste com a maior facilidade do mundo. Nisso, Hoshifuro o elogia, dizendo que o garoto fica lindo quando está encharcado, e após o fim do teste, eles iniciam um teste chamado Demônio Oculto, que consiste em fugir de um monstro que tenta matá-lo sempre que o vê. Em meio às fugas, Taio acaba caindo acidentalmente nos braços de Hoshifuro. Nisso, ele se afasta e dá de cara com os outros demônios ocultos, que começa a perseguir ele imediatamente. Ao passar do teste, ele segue para o próximo, cujo objetivo é desarmar uma bomba sem explodir junto com ela, e Taio cumpre a tarefa com muita facilidade, e segue para o teste escrito. E tendo finalizado mais desses testes, Taio fica visivelmente exausto, então Hoshifuro oferece seus braços para ele descansar, mas Taio continua negando a investida dele como sempre, e após isso eles concluem o exame de licença de espionagem, e a garota no interfone os manda seguir até o final do corredor para pegarem suas licenças, mas antes ela afirma que aquela sala onde eles estão será destruída para garantir a privacidade do exame. Nisso, tudo ao redor começa a se rachar e a quebrar, então todos os examinandos correm desesperados para deixar o local, porém aquele mesmo competidor de antes que tentou matar Taio derruba ele no chão, deixando Hoshifuro extremamente irritado, então ele usa seu leque para soprar Taio para uma plataforma livre, mas enquanto a partida ele acaba caindo lá de cima, porém Taio se apressa para resgatá-lo. Nisso, Hoshifuro usa seu leque novamente e sopra eles dois para cima da plataforma, e em seguida ele diz que Taio passou em seu teste. No caso, ele queria testar a humanidade do garoto, e além dele, os outros competidores também foram testados por outros espiões, pois além de ser hábil, um espião também deve ser confiável, afinal nesse meio há muitas traições. E no caso de Taio, que já havia conquistado a confiança da família Osakura, Hoshifuro diz que já estava esperando que ele fosse uma pessoa justa, e dito isso, ele entrega a licença para Taio e o parabeniza por sua nova conquista. E então Taio agradece e diz estar aliviado ao descobrir que ele estava fingindo gostar dele, porém Hoshifuro afirma que essa parte da história continua sendo verdadeira, portanto ele pede para ele lhe dar um abraço de comemoração, mas ao ver que aquele cara continua pervertido como sempre, Taio começa a fugir dele, e ao organizarem uma festa para comemorar a vitória de Taio, eles notam que Kyochiro está atrasado para a celebração, mas logo ao comentarem isso, ele aparece na sala destruindo o teto, e explica que acabou deixando o teto fino demais ao tentar adaptá-lo para espionar Mutsumi. E ao ouvir isso, Futaba liga os pontos, e ao notar que era ele quem estava fazendo aquele barulho sinistro pela casa, ela agarra ele, e nisso ele pede para ela se acalmar, porém ela quebra todos os ossos dele antes de gerar a foto de comemoração da licença de Taio. E ao voltar para o local onde deixou o velho, Seiji nota que ele simplesmente desapareceu, então o velho reaparece dentro de uma bolsa na casa da família Osakura, e ao se encontrar com Taio, ele explica que a identificação facial da casa se renova a cada ano, portanto, é difícil para ele entrar depois de ficar muito tempo longe. Dito isso, o velhote se apresenta como o avô de Taio, mas ao ver isso, o garoto atira nele, acreditando
que o senhor na verdade é um intruso. Mas logo após essa confusão toda, Taiyo fica sabendo de toda a situação real e se desculpa com Mutsumi por ter sortado do nada. Nisso, ele pula nos dois e elogia os bons reflexos que Taiyo teve naquele momento, e Ban diz estar tranquilo agora, pois Mutsumi realmente tem um bom marido ao seu lado. Dito isso, ele tira uma quantia em dinheiro do seu bolso e entrega para eles como forma de parabenizá-los pelo casamento. Nisso, Mutsumi desconfia de que ele está ali com outro objetivo em mente também, e Ban na hora afirma que sim, então puxa Taiyo para um passeio divertido com ele. Mas antes que pudessem deixar o local, Kyoichiro os impede com seus fios e pergunta o que Ban está fazendo ali. E ao vê-lo tão repentinamente, Ban diz que esperava que eles tivessem uma missão no exterior, e Kyoichiro por sua vez explica que de fato recebeu um chamado de urgência da polícia, e no caso, o seu dever é trazer de volta o condenado fugitivo chamado Ban Yozakura. Nisso, Ban pede para ele ser mais tolerante, pois ele irá apenas se divertir um pouco e já voltará para a cadeia. Mas ao ouvir isso, Kyoichiro se nega a deixá-lo livre por aí, afinal, Ban é um cara capaz de revelar segredos facilmente, apenas para impressionar as mulheres da cidade. Portanto, Kyoichiro afirma que ele só estará autorizado a sair em caso de emergência, mas ao vê-lo tão arrogante, Ban o lembra que foi ele quem trocou suas fraldas, então ele o desafia a prendê-lo se for capaz. Nisso, Ban escapa dos fios de Kyoichiro e foge da casa com Tai, e de repente, Seiji liga para ele para saber mais sobre o andamento da missão, e Kyoichiro informa que o alvo conseguiu fugir. No entanto, ele afirma que Taiyo está rastreando o velhote, portanto ele enviará as coordenadas para Seiji mais tarde. E nesse meio tempo, Golias leva uma foto para Mutsumi, onde retrata o velhote e a sua esposa quando ainda eram mais novos. Nisso, Kyoichiro liga para Taiyo e explica que Ban é extremamente hábil e flexível, o que o torna muito eficaz para escapar e adentrar qualquer tipo de instalação. E por conta disso, ele já conseguiu reunir vários dados nessas últimas décadas de atuação. Portanto, Kyoichiro sugere que Taiyo bata nele, caso necessário, pois deixá-lo solto é um perigo tanto para a sociedade quanto para ele próprio. Dito isso, ele pergunta onde o velho está, e Taiyo explica que ele foi para um bar só para membros, e está dando em cima de todas as mulheres que vê pela frente. Nisso, Ban começa a instigar a curiosidade das garotas, perguntando se elas gostariam de ouvir algum de seus segredos. E ao perceber a situação alarmante à sua frente, Taiyo começa a se desesperar e tenta parar o velhote o pegando, porém Ban consegue escapar dele facilmente e afirma que o garoto é muito jovem para conseguir segurá-lo, mas ao voltar a se sentar no sofá, o velhote acaba sendo preso na cola que Nanao fez. Nisso, Taiyo sente que finalmente conseguiu detê-lo, porém Ban se desprende da cola facilmente, deixando suas roupas para trás, e então ele explica que a única coisa no mundo capaz de deter qualquer ação sua é uma mulher bonita. Dito isso, ele decide dar um treinamento para Taiyo, e após tentar pegá-la inúmeras vezes, Taiyo fica extremamente exausto, e Ban por sua vez afirma que ele ainda precisará treinar por muitos anos para conseguir ao menos triscar nele. Nisso, Taiyo pergunta o porquê ele teve tanto trabalho para sair da prisão, afinal ele poderia apenas esperar a sua missão terminar e ir visitá-lo outro dia. Porém, Ban fala que isso deveria acontecer nesse exato dia, e enquanto conversa, um garçom atrás dele traz o saque favorito da sua esposa, o deixando mais para cima, e então ele oferece um pouco da bebida para Taiyo, porém o garoto recusa por ser menor de idade. Nisso, Ban explica que ser espião tem a ver com fumar, bebedeira e mulheres. E ao ver Taiyo agindo desse jeito todo certinho, Ban chama eles de beta chatão, e deduz que se as coisas continuarem assim, Taiyo jamais lhe dará um bisneto. E ao ver isso, Taiyo tosse seu café todo, então Ban decide falar um pouco mais sobre como era ele beijando a sua esposa, porém Taiyo se recusa a saber dessas coisas. Nisso, o velhote descreve a sua esposa como uma bela mulher sorridente e de cabelos escuros, e diz que antes de conhecê-la, ele era um cara que não se importava com muita coisa, até que de repente ele conhece Keiko, que iluminou os pensamentos dele, o livrando da vida imprudente que ele estava levando. Em um determinado momento, Keiko percebeu que ele cuidava mais dela do que dele próprio. Nisso, ela pediu para Ban ter esses mesmos cuidados com ele também. Nisso, Ban afirma que Keiko era uma mulher muito boa, principalmente para alguém como ele, e como Taiyo é exatamente como ele, Ban se sentiu mais à vontade de falar dessas coisas com o garoto, afinal, ele também se casou com Umi Yozakura. Nisso, Ban diz que a vida deles não será eterna, portanto, ele sugere que o garoto viva muito bem o presente, para nunca se arrepender de nada, e ao ouvir isso, Taiyo afirma que ele não precisa se preocupar com nada, pois estar ao lado de Mutsumi o deixou muito mais feliz do que ele poderia imaginar, portanto, ele não tem nenhum arrependimento de suas ações, e afirma que fará Mutsumi sentir o mesmo por ele. E após beber um pouco mais, Ban decide levar o garoto para um outro bar, ainda melhor, mas antes dele mover um músculo em direção à saída do local, Keiko vai até ele e lhe prende, e explica que se ele tentar quebrar aquelas algemas, elas explodirão nos pulsos dele, e ela pergunta se ele vai querer explodir a sua esposa. Em seguida, Mutsumi vai ao local também, e se desculpa por eles terem chegado tão tarde. Nisso, ela apresenta aquela senhora como a sua avó Keiko, e quanto ao Ban, ele a abraça assim que a vê, e Taiyo fica confuso, pois acreditava que a senhora tivesse morrido. Nisso, Ban mostra para Keiko o saque preferido dela, e também um anel de diamante, que ele comprou justamente para presenteá-la, e então ele a chama para o encontro. Porém, Keiko lembra que eles têm trabalho a fazer ainda, portanto, ele é colocado na viatura que o levará de volta para a prisão. E em meio a gritarias, o velhote diz que esse é o dia do aniversário de casamento deles. Nisso, Taiyo entende o porquê dele ter fugido da prisão justamente naquele dia, e quanto a Mutsumi, ela relata que também havia se esquecido disso,
até ver a foto deles dois juntos, e no meio da conversa ela se lembra de quando chegou no bar e ouviu Taiyo dizer que ela o faz muito feliz, então Mutsumi pega na mão dele toda felizinha. Enquanto isso, Ban diz a sua esposa que Mutsumi encontrou um excelente marido, e Keiko por sua vez afirma que ela também encontrou seu marido ideal. E no dia seguinte, Ban volta para a casa de Yozakura após fugir da prisão de novo, porém Ayaka explica que não há ninguém em casa, pois eles saíram para fazer a compra mensal de toda a família. E chegando no local das compras, Mutsumi pergunta o que eles irão fazer agora. Nisso, todos informam que irão para um lugar diferente, portanto, eles decidem se separar. Nisso, Kyochiro tenta fazer o mesmo, mas Futaba o lembra que ele precisa tomar conta de Ban. Nisso, ele tenta desconversar, porém Mutsumi o convence na hora a ir cumprir o seu dever. Feito isso, ela segue para o shopping com Taiyo, que logo se lembra daquele local, pois costumava visitá-lo com a sua família. E ao vê-lo tão distraído, Mutsumi pergunta se aconteceu alguma coisa, e Taiyo desconversa dizendo que não. Nisso, eles seguem até uma máquina de vendas, e Mutsumi compra algumas granadas de mão como se fosse a coisa mais normal do mundo. E feito isso, eles partem para um outro estabelecimento, onde Mutsumi pede uma tapioca de ferro. Nisso, Taiyo fica de canto achando que ela enlouqueceu, e se questionando sobre essa tal tapioca de ferro. E como se não bastasse, a atendente também demonstra não estar com as faculdades mentais em dia, pois além de oferecer a opção de cartão de crédito ou débito, aparentemente ela também aceita sangue ou glóbulos oculares como forma de pagamento. E após pegar as suas compras, Mutsumi explica que a expressão chá com leite significa pistola e rifles são cafés. Nisso, Taiyo começa a ter uma ideia do que aquele lugar é. No caso, é um estabelecimento dedicado a atender espiões, assassinos ou membros do submundo. Enquanto isso, Futaba vai até a massagista, que logo nota a garota muito rígida como sempre, então ela sugere que a garota cuide mais de seu corpo, afinal, esse é o nosso único patrimônio natural e deve ser cuidado independente da idade. E quanto a Nanao, ele vai até uma farmácia especializada que possui tudo que ele precisa, e já que Kyochiro, ele abre uma passagem secreta em uma biblioteca e vai até a lojista, que por sua vez já havia separado o pedido dele antes de Kyochiro chegar. Nisso, ele pega o seu livro e começa a dar uma risada maléfica, como se estivesse prestes a aprontar algo. Enquanto isso, Taiyo compra uma camisa à prova de balas e manda mensagem para Mutsumi dizendo que está voltando até ela, porém no caminho uma garota toca no braço dele, chorando. Nisso, ele leva a criança com ele e explica para Mutsumi que a garota se perdeu de seu pai. E ao conversar com ela, Mutsumi descobre que a criança se chama Suzu, e a garota relata que seu pai foi levado embora por uns caras assustadores, que o chamaram para ter uma conversa no andar de baixo do prédio. E ao ver isso, Mutsumi entende na hora o que está acontecendo, então eles vão até o elevador e apertam os botões para levá-los ao subsolo, que no caso é um lugar sem sinalização e que possui um mercado negro com itens muito absurdos para serem vendidos na superfície. Nisso, eles chegam ao subsolo, um lugar conhecido como Gaon Cave, e ao caminharem pelo lugar, Suzu começa a ficar com medo com o ambiente, mas Mutsumi a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem, e de repente, o pai da garota é avistado, sendo pressionado por um maluco careca, que oferece algumas formas de pagamento alternativas para pagar a dívida dele. Nisso, Taiyo age rapidamente, imobilizando o sujeito, mas logo ao fazer isso, eles são cercados por vários outros homens perigosos. Nisso, o careca mostra um cartaz de procurada do Taiyo, cuja recompensa por sua cabeça é de $500 mil, e isso deixa todos ainda mais sedentos por pegá-lo, porém Kyochiro aparece bem na hora e acaba com toda a ameaça facilmente. Nisso, Taiyo repara um livro de tutorial de tortura na mão dele, e deduz que Kyochiro esteja pensando em usar aquilo nele, e quanto aos sujeitos do local, eles notam que será impossível vencer o filho mais velho da família Yozakura, e logo pensam em dar para trás, porém o careca decide continuar na luta mesmo assim. Em seguida, todos os outros Yozakura aparecem para ajudá-los, e rapidamente acabam com todos os comparsas do careca. Nisso, o edifício começa a tremer após o combate, e então o jornal noticia que o primeiro andar do Gaon Mal afundou totalmente. Enquanto isso, a família Yozakura deixa o local como se nada tivesse acontecido. Em um sonho do seu passado, Taiyo ensina seu irmão mais novo a jogar alguns jogos no tablet. Nisso, o garoto fica surpreso com a habilidade de seu irmão mais velho, e quanto à mãe deles, ela diz que ficaria feliz se visse Taiyo dedicando toda essa empolgação aos seus estudos ao invés de jogos eletrônicos. Nisso, Taiyo diz que não vê problema com isso, então a mãe diz que toda essa paixão do garoto por jogos se assemelha com a paixão do pai pelo trabalho, pois ele chega até mesmo a colocar a sua família em segundo plano apenas para focar exclusivamente ao trabalho. Nisso, ele tenta desconversar e diz que graças às suas férias, eles finalmente puderam dar uma pausa para acampar, mas ao ver que começou a chover justamente nesse dia, ele se desculpa por isso, porém Taiyo diz que está tudo bem, e quanto ao irmão mais novo, ele pede para jogar, mas Taiyo diz que irá apenas finalizar aquela missão e logo entregará o tablet para ele. Porém, no meio disso tudo, o acidente que tiraria a vida de toda a sua família acontece, então Taiyo acorda assustado e com uma sensação ruim. Nisso, ele segue para o quarto de Shion, e ela por sua vez diz que já analisou o dispositivo de armazenamento óptico que Taiyo adquiriu do ex-espião Kurogal, e segundo a sua análise, ela diz que o dispositivo contém a lista de convidados para uma festa de casamento dos Yozakura. No caso, era o casamento da nona chefe, que por sua vez eram os pais de toda a família atual, e quanto aos participantes, eles eram formados por sua maior parte de civis. Portanto, Shion acredita que a festa tenha sido organizada para o público, afinal os Yozakura tratam essa cerimônia como algo corriqueiro. No entanto, Shion estranhou ao ver que o nome dos pais de Taiyo estavam nessa lista. E embora eles não possam tirar conclusões com base apenas nessa lista, Shion diz que antes mesmo
mesmo deles terem nascido, havia uma ligação entre os Yozakura e os Asano. E ao ouvir isso, Taiyo se lembra do que o Kurogal lhe disse, sobre o suposto milagre dele ter saído vivo do acidente que matou toda a sua família. Porém, Kurogal deixa claro que alguns milagres podem simplesmente ter alguma mão humana por trás disso. Nisso, Taiyo diz que já está preparado para qualquer informação impactante que possa receber. No entanto, ao olhar para o lado, ele vê Mutsumi completamente em choque, muito preocupada pelo que ele pode descobrir. Nisso, ela diz que já não consegue olhar nos olhos dele, afinal, Taiyo provavelmente perdeu a sua família por causa dos Yozakura. Então, ele a consola e diz que eles ainda não têm certeza do que exatamente aconteceu. Além do mais, ele se dispõe a deixar essas coisas no passado e seguir com ela, afinal, o que ele é hoje é graças ao que Mutsumi fez por ele. Portanto, Taiyo pede para ela esquecer esse assunto. Então, ele pede para Shion ajudá-la a desvendar esses mistérios envolvendo a sua família, e ela prontamente se propõe a ajudá-lo, afinal, ambos são irmãos. No entanto, eles ainda ficam confusos sobre o que precisarão fazer em relação a isso. E quanto ao fato dos dados da antiga chefe ainda existirem, Shion deduz que isso tem alguma relação com o submundo. Nisso, ela tem a ideia de ir até a organização que recolhe os dados de pessoas que desapareceram sem deixar rastros. No caso, esse local é conhecido como a Biblioteca dos Mortos. Então, ele segue até uma área secreta e dá acesso a uma longa escadaria. Enquanto Taiyo desce até o local, Shion explica que ele poderá descobrir o real motivo pelo qual os pais dele morreram. Dito isso, ela pede para ele ficar atento. Enquanto isso, um dos caras que já estava na biblioteca começa a falar alto. Então a bibliotecária ao lado manda ele ficar quieto. Afinal, com todo aquele escândalo, ele irá perturbar o sono tranquilo dos mortos. Ao ouvir o modo incisivo como ela cuida do local, Taiyo fica levemente assustado. Nisso, Shion explica que a bibliotecária do local ama os mortos e por isso cuida muito bem deles. Portanto, se ele fizer algum ruído em seu castelo, isso poderá resultar em sua morte. Porém, as penas dependem da distância e do volume emitido pelo indivíduo. E caso ele espirre, isso irá lhe gerar uma pena de morte. No entanto, Shion diz que a classificação da bibliotecária é prata, portanto, ela não é capaz de matá-lo em um confronto direto. E no caso, a única coisa chata dela é que a garota costuma patrulhar as instalações em silêncio. Porém, Shion afirma que Taiyo ficará bem, contanto que não faça nenhum barulho. Então ela nota que ele deve tomar cuidado com os fones que está usando para ouvi-la. Afinal, se o som deles escapar, isso pode gerar algum tipo de punição para ele. Portanto, Shion abaixa o volume e passa a orientá-lo com volume mínimo. E durante a sua pesquisa pela biblioteca, Taiyo quase deixa um livro cair no chão, mas consegue pegá-lo a tempo antes dele fazer barulho. E após procurar por muito tempo, ele nota que a forma como os livros são separados é muito difícil de entender. Nisso, ele sente que não chegará a lugar algum, até que de repente ele encontra uma categoria sobre acontecimentos que ocorreram há 10 anos, e também encontra coisas que começam com o masculino A. Então ele sente que está chegando aonde gostaria, e logo ao começar as suas buscas, ele encontra alguns documentos com o nome Hide Asano, que no caso é o nome do seu pai. Nisso, ele abre o documento e descobre que ali estão todas as informações de Hide, incluindo as informações sobre o seu trabalho, família e até mesmo a forma como ele morreu. Porém, Taiyo não encontra nada referente à causa do incidente, então ele começa a ficar decepcionado, achando que perdeu seu tempo indo até o local. Porém, ao prestar mais atenção nas folhas, ele nota que é um espaço onde caberia perfeitamente aquele dispositivo de armazenamento óptico. Nisso, ele coloca aquela bolinha de gude no espaço vazio e com isso, Taiyo tem acesso a mais informações, onde diz que toda a família Yozakura teria sido eliminada pelo Tampopo. E ao ter acesso a essas informações, Taiyo finalmente tem a confirmação de que a fatalidade que ocorreu com seus pais não foi um acidente, e logo ao ler isso, o livro simplesmente explode em sua mão, desaparecendo totalmente. Isso, Shion diz que ele está em perigo, portanto, ele deve sair do local o quanto antes. Enquanto a bibliotecária, ela começa a correr em direção ao local em que ele está, e Shion informa que ela chegará em apenas 6 segundos. E de acordo com as leis do local, o barulho causado por ele irá condená-la à morte com toda certeza. Porém, quando a garota tenta atacá-lo, Taiyo consegue se esquivar rapidamente, e a bibliotecária afirma que ele violou as memórias dos mortos ao tomar aquela atitude. Enquanto isso, Shion informa para onde fica a saída para que ele possa sair dali o quanto antes. Então ele atira contra o interruptor, apagando todas as luzes do local. Em seguida, Taiyo começa a seguir a rota indicada por Shion, porém a bibliotecária continua na cola dele e diz que mesmo com as luzes apagadas, ela ainda é capaz de ouvir o som da alma dele, que vibra em seus ouvidos de vidro. Nisso, Taiyo começa a assustar para valer e afirma que essa garota é simplesmente uma tirana muito maluca. Nisso, ela parte para cima dele, então Shion orienta a não contra-atacá-la, pois ao invés disso, o melhor a se fazer é dar alguns passos para trás e entrar no buraco do corredor que está ao lado esquerdo dele. Então Mutsumi o manda tirar os fones do ouvido, e assim que ele faz isso, ela aumenta o volume no talo e dá um grito muito alto, deixando a bibliotecária totalmente atordoada. E ao ver isso, Taiyo entende o porquê dela não gostar de nenhum ruído no local, afinal, ela possui um ouvido muito sensível. E quanto ao que ele leu nos documentos de seu pai, Taiyo se lembra apenas da palavra Tampopo, e mesmo tendo apenas essa informação em mãos, ele já considera essa uma excelente pista. E após isso, ele se encontra com Kyochiro para discutir sobre a palavra Tampopo. E então Kyochiro fica espantado ao descobrir que a família de Taiyo também foi uma vítima da Tampopo. Nisso, ele revela que essa mesma organização foi responsável por matar a mãe de Mutsumi, no caso, a chefe anterior. E embora ele tenha tentado recolher o máximo de informações possíveis sobre a Tampopo, Kyochiro nunca conseguiu encontrá-los. Porém, ele já sabe que essa organização é uma daquelas que também está interessada em Mutsumi. Além disso, os agentes da Tampopo possuem uma tatuagem
tatuagem de dente de leão. Nisso, Kyoichiro afirma que conseguiu fazer algum progresso com as informações que Taiyo lhe trouxe. Afinal, como o pai do garoto trabalhava na área da medicina, Kyoichiro conseguiu restringir a sua investigação à indústria médica, e isso, por sua vez, o levou a dados muito interessantes. Então, Kyoichiro explica que no mês anterior e posterior ao acidente de Asano, 15 pessoas da área médica morreram em acidente, e nesse meio tempo, o mesmo homem interagiu com todas essas pessoas. No caso, Kyoichiro está falando de Makoto Kawashita, o diretor de uma clínica que recebeu o seu sobrenome. E embora ele não seja o mentor de tudo que aconteceu, Kyoichiro continua desconfiado de Makoto. Portanto, ele junto ao Taiyo decidem expor as verdades acerca de Tampopo. Então Taiyo e Mutsumi entram na clínica Kawashita disfarçados. Ao perceber que ele está chateado com algo, Mutsumi pergunta o que está acontecendo, e Taiyo explica que apenas está incomodado com os pesos que Kyoichiro colocou em seu corpo para deixá-lo com movimentos lentos. Nisso, eles são chamados até a sala de Makoto. E ao examinar Taiyo, Makoto fica surpreso ao ver que o velhote está com todos os dentes na boca, mesmo naquela idade. Nisso, Taiyo continua disfarçando e fingindo ser um velho doente. E ao sair da sala de Makoto, Taiyo diz que ele lhe passou a sensação de ser um médico genuíno. Nisso, Mutsumi volta a fingir ser a esposa preocupada e cuidadora dele, e coloca comida diretamente na sua boca, porém Taiyo diz que ele já pode comer sozinho, já que não há ninguém olhando eles. Mas ela o lembra que eles estão infiltrados, portanto, não podem baixar a guarda em nenhum momento. Nisso, eles aproveitam que estão disfarçados de velhos e começam a imaginar como será a vida deles quando eles realmente estiverem na cidade. Enquanto isso, Makoto vai até o Dr. Tanaka e diz que deixará o restante do trabalho com ele. Em seguida, ele segue para uma outra área da clínica. Nisso, Taiyo aproveita para acessar a sala do diretor. E ao conferir o que há no computador dele, ele nota que de início não há nada demais, mas conforme ele vai vasculhando o computador, Taiyo acaba encontrando algumas pistas com senhas fortes. Nisso, ele usa um dispositivo da Shion para analisar o disco rígido do aparelho e revelar os dados encriptados que há na máquina. E ao fazer isso, Taiyo se depara com um documento de texto chamado Projeto Somei Yoshino. E ao ler, ele encontra algumas informações a respeito dos 5 sentidos da família Osakura, que por sua vez é chamado de Somei Nina. E essa substância se mostra eficaz mesmo ao ser aplicada em pessoas de fora da família Osakura, e por conta disso, o sangue deles é tido como um agente dopante muito poderoso. No entanto, a Somei Nina não pode ser fabricada sinteticamente, e por isso é necessário que eles tenham o coração de Mutsumi, pois só assim será possível ter acesso a uma vasta quantidade de Somei Nina. Enquanto ele lê o material, Makoto tenta matá-lo pelas costas. Então Taiyo pergunta se foi ele o responsável por matar a família dele e de Mutsumi. E Makoto, por sua vez, afirma que não faz a menor diferença ele saber disso, afinal, nem mesmo os Yozakura serão capazes de detê-lo. Nisso, Taiyo vê o símbolo de dente de leão no pescoço de Makoto, o que entrega ele como um membro da Tampopo. Então Taiyo tenta atingi-lo com a sua arma de choque, porém Makoto resiste ao ataque e consegue fugir junto com o computador. Mas antes ele sugere que Taiyo prolongue a sua vida, esquecendo tudo que viu ali. Porém Taiyo consegue salvar todos os dados em seu pendrive e promete expor tudo isso como forma de proteger a Mutsumi. E meus amigos, o negócio tá ficando muito, mas muito sério mesmo. O cara descobriu quem matou a própria família, o cara descobriu quem matou a sogra dele, e o cara descobriu quem quer roubar o coração da mulher dele. E não estamos falando de talarico, o cara quer roubar o coração de verdade. O cara tá realmente querendo roubar o órgão. Então vamos ver o que isso vai dar. Vamos lá, que são 25 episódios, então eu vou continuar trazendo pra vocês durante essa temporada. Deixa o like, se inscreve e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!